E aí, gente, firmeza? Apertem os cintos. Porque tá começando agora a nossa primeira conexão da segunda temporada. É isso aí, então vocês fiquem ligados pra nossa última chamada. Porque hoje quem se conecta com a gente é Maurício Rocha! Aê! Ah, legal. Tem que Tem fazer toda uma barulho. vibração, Tem que toda fazer uma barulho. vibração. Legal. E aí, Maurício, tudo bem com você? Tudo bem, Larissa? Prazer, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Matheus, Prazer é todo nosso. obrigado, viu, pelo convite, pelo carinho. Maurício, você tá começando a nossa segunda temporada. Olha a responsa. Que bacana. Que responsa, hein? Por favor. Que responsabilidade, hein? Traga toda a Será audiência que eu- do Patos hoje pra cá. Pode trazer tudo. Você já anuncia lá, trazer. já anuncia lá. Vou anunciar Não, sério hoje. mesmo. Vou anunciar hoje. Então. Pode deixar comigo. Tá fechado, então. Pra gente é um Será que prazer. ajuda, hein? Com certeza. Você tem Você acha? dúvidas? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida disso, Maurício? Você sabe que a gente não tem muita noção. A gente não tem muita noção do que. Da dimensão? Da dimensão que a gente tem, não, você sabe, né? A gente não tem. Não tem uma pesquisa, que te... Ou senão é porque você não acredita nos números, você não tem ideia? Pra cima, aí a gente já responde. Ah. Aí. Gente, esse microfone aqui, eu confesso que eu sou meio cru com ele. É a primeira vez que eu tô. Você gosta do de mão? Embora a gente tem desses microfones aqui, mas não tô muito habituado com ele. Não. A gente usa muito o lapela e o microfone de mão, né? Uhum. Não, e Larissa, daqui a pouco nós Esse- estamos assim, ó. Esse de A gente rádio. esquece desse microfone, a gente empolga, a gente já fica Ah. aqui, ó. A Poliana já Ah. me matou nesse momento que eu já tirei a mão. É, a cara. Quer matar. Vai dar tudo certo. Mas você tava falando que vocês não têm dimensão. Não, a gente não tem dimensão. Lógico que a gente tem números, né? Mas a gente não tem dimensão do que esses números representam. Por exemplo, hoje a gente tem média de 46 mil acessos no Patos Hoje por dia, né? E aí a gente tem o entorno do Patos Hoje, que são as nossas mídias, Entendi. as nossas mídias sociais. Uhum. A gente tem 65 mil seguidores no Instagram, mais de 80 no Facebook e a gente tem algumas comunidades e grupos no WhatsApp e uma lista de transmissão que ajuda bastante. A lista de transmissão funciona da seguinte forma. As pessoas mandam uma mensagem, eu quero receber as notícias do Patos Hoje, né? E aí a gente adiciona essas pessoas, elas adicionam o número do Patos Hoje e elas passam a fazer parte da nossa lista de transmissão. E aí, Mas, ô Maurício, o Manda que notícia o tempo você inteiro. atribui ao sucesso do Patos Hoje? Eu me recordo de uma pesquisa onde saiu o Patos Hoje número 1 em Patos de Minas, entre os sites mais acessados de Minas Gerais. O que você atribui a isso? Claro que muito trabalho, mas talvez por ter sido pioneiro no quesito site de notícias? Matheus, nada na vida funciona. Aliás, eu queria muito aprender se isso existe, mas o meu conceito é de que nada, nenhum resultado vem a não ser por trabalho, né? Então, eu atribuo primeiro ao trabalho, e dá muito trabalho, vocês sabem disso, né? Dá muito trabalho. E segundo, com relação ao pioneirismo, né? Porque embora a gente não seja o primeiro site de notícias de Patos, o Patos Hoje não é o primeiro site de notícias de Patos, a gente é o primeiro site a noticiar as coisas de Patos de verdade, né? Porque tinha, mas não atuava, não levava a sério, não fazia. E aí o Patos Hoje veio fazendo de um site de notícias um lugar onde as pessoas entravam para ler as notícias da cidade, que até então as pessoas não tinham esse hábito, né? É a Tanto primeira que- coisa que a gente faz, né? Aconteceu alguma coisa, vai lá, Corre lá no acessar. Patos Hoje. O que o Maurício colocou? Vamos lá. Qual que é ver a o ele- fofoca do dia? Maurício, vocês recebem muita fofoca? Recebe. Tipo assim, a Muita. minha vizinha, tal Muita. coisa, publica aí pra mim, Maurício. Recebe. Muita. Não, fofoquinha, assim até que não. Ah. Mas a gente recebe fofoca lá. Só fofoca grande. Fofoca grande. E é aquela fofoca que dá trabalho para ser investigada. Porque se for um perfil de fofoca, você vai lá,
publica sem a preocupação de verificar se aquilo é verdade, mas como a gente é um portal de notícias, a gente não vai fazer isso. Então nós vamos correr atrás, vamos verificar, ver se aquilo é verdade, se não é, se tem interesse, né? Se tem interesse público, né? Se é de interesse da comunidade, se não é, para aí a gente colocar no ar. Mas aparece sim, muita fofoca. Uma que te marcou. Ah, fofocão. Boa. Não. Pode Não me contar. aperta, não. Não, nós Não, não pode colocar. mas A Poliana, mas- nós mas- não Ó, vou te contar uma de ontem, que De saiu ontem. ontem, por Ótimo, exemplo. Ótimo. Aquele caso lá de tiros, que o Ministério Público está investigando agora, Sim. né, do concurso lá da Prefeitura de Tiros, chegou pra gente. Um monte de gente reclamando, porque foi só gente que trabalhou na campanha, só cabo eleitoral que passou. Aquele tipo de coisa chega pra gente o tempo inteiro, né? Do marido que está traindo a mulher com a secretária, isso chega menos. Mas chega também. Mas é verdade? Mas Do chega nada. também. Mas vocês não- Chega, Mas vocês não chega param pra também. averiguar isso, né? Vocês só ficam sabendo, lá, Então, fulano... não, aí com- você fala assim, isso aqui não... vai. Deixa pro Léo Dias. Léo Dias, vai. Aí você vaza pro de fofoca? Não, Não, você só é fica. porque é muita correria. Não dá, né, Maurício? Não dá. Não dá. Não dá. Mas até traição, gente. Até traição. Tem, até Socorro. traição tem. Que mais, assim, Chega. de inusitado que vocês recebem, assim, do nada? A gente recebe muita reclamação. Ah, Mais, mais é denúncia e reclamação. Mas chega coisa inusitada também. Sabe? De CEOzinho que está tendo acesso à internet agora, né? Que mandam uns áudios, uns vídeos muito engraçados. Né? Ontem a gente recebeu de uma senhora indignada mesmo com uma história da rua dela lá, sabe? Que se colocar no ar vira meme. Oh, meu Deus. Vira. Mas ela estava falando muito sério. Mas a forma com que ela falou, entendeu? Engraçado. Foi muito engraçado. Mas, Maurício, todo esse sucesso do Patos Hoje não é à toa. Porque antes mesmo do Patos Hoje surgir, existem vários profissionais que trabalham hoje com você. Mas existe o cabeça, o Maurício Rocha, que dá a cara, um dos que dá a cara. Mas quando a gente pensa em Patos Hoje, logo nós já ligamos ao Maurício Rocha. E é legável para nós, jornalistas mais novos, não termos você como inspiração. Ah, mas É. claro Ó, que é. Tô ficando inchado aqui. Pode ficar. Tô ficando envaidecido. Pode ficar. Você que tá aí, ó, você provavelmente já deve ter visto. Que pode colocar a foto do Maurício. Matheus, eu passei por todas as fases da TV. Sério? Eu comecei em 94. Você vê, a NTV inaugurou aqui em Patos, ela começou a funcionar aqui em Patos em 93. E eu entrei na NTV em 94. Você vê, já tem... Nós estamos em 2003, está indo para 29 anos. 29 anos. Né? Faz tempo. Então, assim, eu vivi todas as fases assim, da televisão, principalmente. Né? Embora eu tenha trabalhado no rádio, no jornal, mas a televisão é o meu fascínio, assim, eu adorava a televisão. E agora a internet, né? A internet é o que põe comida na minha mesa. Eu não sabia que você tinha trabalhado antes no rádio, não. Trabalhei. Aqui em Patos. Trabalhei aqui em Patos. Onde? Eu trabalhei na Super Rádio Patos. Ah, e aí? O que Foi você por fazia? um Você apresentava? Você fazia também de reportagem? fazia reportagem. Foi um período muito curto e foi bem curtinho, mas trabalhei. E eu trabalhei em rádio fora daqui. Ah, Então eu já tinha feito rádio fora massa. daqui. Maurício Locutor. Não, locutor não. Era reportagem mesmo. É sempre no jornalismo. Sempre. Não, Sempre no jornalismo. e tem uma história interessante do Maurício, que você não trabalhou só em Patos. Não, Você também já foi pra fora. já. Você trabalhou em patrocínio. E você carregava a morte com você? Porque o que tinha de Não. morte quando você tava em patrocínio, o que era, Maurício? Gente, é um negócio impressionante. Assim, a primeira reportagem, quando eu me mudei para patrocínio, quando a gente se instalou em patrocínio, a primeira reportagem que eu fiz em patrocínio foi de uma pessoa que foi morta na linha do trem. Ela foi atropelada pela linha do trem. A primeira reportagem que a gente fez foi essa, uma pessoa que foi atropelada pelo trem de ferro. E aí o corpo foi esquartejado, né? Tinha várias partes do corpo ali. E aí a gente fez a reportagem como se fosse a pessoa tivesse morrido atropelada no trem.
né? E depois a gente descobriu que a história não era essa. Que essa pessoa tinha sido assassinada num puteiro e tinha sido levada e jogada na linha do trem. Aí a investigação da polícia conseguiu verificar que essa pessoa não foi morta por atropelamento de trem. Ela foi assassinada, eles levaram ela num carrinho de ferro, um carrinho de construção, Gente, que horror. e esperaram o trem passar e jogaram o corpo debaixo da linha do trem para simular ali um acidente. E essa E foi uma era um das negócio primeiras que você fez? Reportagens? Lá em Patrocínio foi a primeira reportagem que eu fiz. E você ficou, tipo, chocado, não? Já era Ah, tranquilo não, pra assim, você? porque É porque a gente, é com o muito- tempo, você vai... É muito impessoal, Aham. sabe? Porque quando eu, pelo menos, procuro dividir, separar, entendeu? O que é profissional do que é pessoal. Porque você trabalha com uma carga muito negativa, entendeu? E se você trouxer isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, você não consegue dormir, É. né? Você não consegue... Porque tem umas imagens, umas passagens que são muito impressionantes, né? Então eu vou ali, faço o meu serviço e não me envolvo com aquilo hora nenhuma. Embora tenha algumas reportagens que não tem jeito, né? Vocês sabem disso, tem algumas reportagens que não tem jeito de você não se envolver com aquela reportagem, porque são humanos que estão ali, né? Tem algumas reportagens que não tem como você não se envolver. Mas na maioria dos casos, principalmente em tragédias, eu procuro separar bem, para não me envolver, para não... Porque é muito É, difícil. porque É a carga é muito muito complicado. Eu sempre tive dificuldade. Eu também não atuei muito tempo, assim, mas sempre tive dificuldade de olhar acidente, ver gente morrendo. Às vezes já aconteceu, né? De, sei lá, a equipe chega primeiro que o resgate. Aí você tá ali naquela situação, e o que você vai fazer? Você vai noticiar, mas eu acho complicado. É. Tem alguma, assim, que você pode dividir dessas que você se envolveu e que te marcou? Reportagem. Dessas reportagens mais pesadas, assim, cara, tem uma reportagem que eu fiz uma vez que ela mistura drama com ameaça, com dificuldade, com tudo. E essa reportagem eu vou levar ela pro meu currículo, assim, sabe? E não é uma passagem boa, não. Teve uma época que a gente sofria mais ameaças. Hoje, menos, né? Hoje a gente tem menos problema com ameaça. Mas teve uma época que a gente sofria muitas ameaças, de morte principalmente, por causa das matérias policiais, principalmente, por causa de expor as pessoas, de expor nome, né? Hoje não tem isso mais, né? Hoje a gente tem muita dificuldade em conseguir nome, conseguir idade e tal. Então, geralmente, a imagem das pessoas não vai para o ar. E isso é um facilitador para o jornalismo. Isso já alivia muito a nossa barra. Mas, na época, a gente colocava tudo. E aí, teve uma chuva muito forte, era tempo de chuva, e teve uma chuva muito forte. E caiu uma casa. Será que eu falo o local? Por favor, Pode falar. por favor. Não tem problema. Caiu uma casa lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. E a casa ficava no final do bairro. Era muito lá embaixo no bairro. E aí o pessoal estava pedindo ajuda para esse senhorzinho, porque não tinha onde morar. A pessoa lá da casa não tinha onde morar. Uhum. E aí eu fui lá fazer a reportagem. Depois eu vou contar para vocês, porque um dos itens dessa reportagem, inclusive, está aqui comigo. E eu acho que me ajudou bem naquele dia. Meu Deus. E aí eu cheguei, na entrada do bairro tinha uma senhorinha, e aí eu perguntei para ela. Falei assim, onde é que foi? Ela me falou, olha, descendo ali e tal. Eu falei, tem perigo? E ela, não tem perigo não. Ai, ai, ai. Vamos lá, eu te levo lá. Não tem perigo, não. E aí nós entramos na rua Santa Bárbara, né, que é uma rua que liga o Balão do Cristal à rua Padre Brito e a rua Rui Barbosa, ali, ó. No meio dela tem um bequinho que você desce e vai até lá no final. E é nesse beco. E aí eu passei e tinha um grupo de pessoas lá. E aí eu passei no meio deles e segui o meu
caminho que era de chegar até na casa do senhorzinho, na casa dessa família, que a casa tinha caído. No que eu passei, 2 pessoas vieram atrás de mim e começaram a me ameaçar. Fazer ameaça, Que isso? que é agora, que não sei o quê. De te matar? É, Meu Deus. entendeu? E começou a fazer ameaça. E eu, Sozinho e agora? com a senhorinha. Eu e a senhorinha. Meu Deus. Eu e a senhorinha. E eu fiquei muito incomodado com aquelas ameaças. E eu andando e os 2 atrás de mim me ameaçando. Eu estava com a minha bolsa, com a minha bolsinha de couro. Eu coloquei a mão dentro da bolsa e segui o meu caminho. Foram alguns metros de muito desespero, assim, de muita preocupação. Não sei se era medo, mas era muita preocupação. Até que eu consegui, finalmente, chegar lá na casa do senhorzinho, onde as pessoas estavam, né? Os moradores ali estavam. E aí, eu dei muita sorte, porque tinha uma senhorinha lá que eu tinha feito uma reportagem com ela, um pedido de ajuda para ela, e tinha ajudado ela na época. E aí ela veio e me abraçou, e falou que gostava muito de mim, que eu tinha ajudado ela. E aí veio uma outra senhora, me abraçou também, falou que eu tinha ajudado ela com o filho dela, que eu nem lembrava, né? Porque não lembrava mesmo. E aí vieram, e aí já veio a família, não, porque vamos falar disso, porque precisa de uma casa. E aí deu uma aliviada na situação, sabe? Mas foram momentos de muito aperto que eu passei ali. E eu cheguei lá no Patos hoje e falei, nunca mais. Porque não tem necessidade de correr esse tipo de risco, né? Para que você vai correr esse tipo de risco? Por quê? Embora que na época era mais difícil porque as pessoas não tinham telefone celular, né? Se ele ia com a máquina para tirar foto e tal, era um negócio mais complicado. Hoje não, hoje você pode pedir, manda uma foto aí para mim, tira uma foto lá e me manda, né? Ou então sobe aqui para a gente fazer uma entrevista. É mais fácil. Naquela época não era tão comum assim, então as pessoas não tinham celular, você tinha que ir lá fazer, e foi isso que aconteceu. Que perrengue. Foi um Nossa, perrengue Deus. E assim, angustiante. porque cada minuto que passa parece que não acaba, né? E aquela pessoa vai entrando na sua e mente. o problema maior é que você vai andando, vai entrando e não sabe o que vai ter lá embaixo. Se não tem uma emboscada, se não Né? tem uma galera que ele conhece Você, ali. entendeu? Você não sabe o Ai, que vai ter Jesus. lá. Né? Até chegar... Nossa, você já foi ameaçada? Não, eu nunca cheguei a esse ponto, assim, Nem de de fazer... processo? Não, é porque eu não fiquei muito tempo, né, fazendo reportagem, assim, muito menos policial, muito menos de denúncia, então eu não cheguei. Nossa, mas de ameaça... Você de processo e ameaça tem coleção, né? Processos você tem? Você escreve assim, não? Tenho... Você sabe que eu não sei, mas não são muitos não, Matheus. Por incrível que pareça, não são. Sério, Maurício? Não são. Porque você concilia antes, Não. o povo desiste. Porque assim, ó, primeiro que quando você faz um trabalho bem feito, dificilmente você vai perder uma ação na justiça. Né? Alguns dias, por exemplo, a gente foi processado, a gente teve uma ação na justiça por causa de uma pessoa que foi presa, né? A gente não mostrou essa pessoa, a gente não colocou essa pessoa, mas aí depois que ela foi presa pela Polícia Militar, ela foi autuada pela Polícia Civil e levada para o presídio. Depois disso, a gente fez a reportagem e mostrou quem era a pessoa, né? Depois ficou provado que essa pessoa não tinha nada a ver com o crime, não tinha nada a ver com o assalto. Não tinha nada, foi um assalto que teve no centro da cidade. E aí o bandido subiu na garupa dessa pessoa. Essa pessoa estava de moto, parada no centro da cidade. O bandido subiu na garupa e alguém foi e denunciou ele que ele estava no assalto também. Coitado. Coitado mesmo. Ele não tinha culpa da história. Mas ele foi preso, foi levado para o presídio. Como se tivesse sido. E aí ele entrou com uma ação contra a gente. Claro, ele devia entrar contra o Estado. Né? Sim. Que prendeu injustamente, mas você não tem culpa. A gente só contou o que aconteceu. A gente contou, olha, ele foi preso, ele foi acusado de ter participado do assalto e ele foi parar lá no presídio. Verdades. Entendeu? E aí a gente entrou com uma ação. Ele entrou com uma ação contra o Patos hoje. Óbvio que ele perdeu a ação. No dia da audiência, eu achei que o advogado dele foi desleal. Por quê? Por quê? Desleal comigo. Achei que ele foi desleal.
E aí, na saída, eu briguei com ele, porque eu chamei ele de desleal. Falei que ele era desleal, que ele não estava sendo leal, que o que ele levou para a audiência não tinha nada a ver com o processo e tal. E falei que ele era desleal lá nos corredores lá do fórum. Ele foi e entrou com outra ação. Ah, não, Maurício. Agora Mesmo. o advogado te O processou. advogado Porque me você chamou de processando. desleal. Ai, meu Deus do céu. Mas ele perdeu também. Pô, Acho que ele desistiu. legal. Agora não tem mais como. Acho Mas que por ele que você achou desistiu. que ele era desleal? Ele jogou lá. Porque assim, ó, você tá tem uma ação na justiça, o juiz recebe aquilo por causa de uma determinada denúncia, né? No meio você tá lá numa audiência, você não tem que falar de outros assuntos, vir com outras conversas, entendeu? Não tem nada a ver. Entendi. Né? E eu achei que naquele momento ele foi desleal. Até porque ele tinha tocado num assunto que era uma coisa que era particular nossa, que não tinha nada a ver com a história, entendeu? E aí eu achei que ele foi desleal naquele momento e chamei ele de desleal. Falei, Era seu amigo? Não é mais, né? não, amigo nunca. Mas a gente tinha Boa um convivência. contato, uma convivência. Tinha convivência. Agora, não mais. Olhando pra câmera da verdade, o que você fala hoje pra esse advogado? Você é desleal. Mantenha Foi a minha assim palavra. que o Conexão Podcast saiu do ar, porque foi processado. Também. Não, mas eu acho que não. Não, gente, não pode. O Nipan não vai receber processo por causa disso. Ah, mas- Ele já ganhou o processo. Já tá tudo resolvido. Não tem nada de errado aqui, tá, gente? Mas, gente, a ação na justiça é tão angustiante. E não é só para quem é réu, não. Acho que para quem é vítima, para quem processa, é pior ainda. Eu já processei uma pessoa e eu me senti muito mal com aquele tempo que aquele processo ficou na justiça. Você processou por Sabe? causa da profissão? Não, Algum... foi uma pessoal? Uma pessoa inventou uma história minha e colocou na internet. Que história? Não era jornalista, não. Era tipo de fofoca. Não, é tipo de fofoca. Inventou uma história minha. que era fofoca? Conta essa Pode fofoca contar? pra Coloca- gente. Por favor. E isso até deu uma repercussão depois na internet, porque ele foi Essa lá. fofoca, não? Não enrola não, Maurício. Ele Você tá foi aí. lá, fez a fofoca e colocou lá e outras pessoas vieram. E o negócio era mentira. Não era verdade. E o que era entendeu? O mentira? que você arranjou, Maurício? O que a pessoa inventou de você? Eu tava chegando na casa do meu irmão, né? Estacionei meu carro e tal. E alguém tinha colocado comida para os cachorros de rua. E a gente não sabia o que era aquilo, porque foi a primeira vez. Eu estava chegando com a minha sobrinha e a gente foi lá olhar o que tinha naquela comida, né? E essa pessoa estava passando de carro e ela inventou que ela depois deu a volta e viu que eu tinha chutado as comidas dos cachorros. Eu acho que até foi ele que colocou essa comida dos cachorros lá. E era mentira, porque ninguém chutou comida de cachorro, nada, a comida ficou lá do cachorro. E aí ficou nada. parecendo que ficou assim, parecendo que eu odiava os Maurício cachorros. odeia né? animais de rua. Entendeu? Poxa Ah, vida. ficou E o parecendo que eu negócio odiava os espalhou cachorros. ali? Já era época de WhatsApp? Não, acho que não tinha WhatsApp ainda não. Ah, Acho mas que foi não de tinha boca a WhatsApp ainda boca. não. Ah, o Maurício não gosta de cachorro. Não, ele escreveu, acho que no Facebook. Gente, Acho que foi no Facebook coitado. ou no Orkut, não sei. Não, eu acho que foi no Nossa. Facebook. Acho que foi no Facebook. Facebook ali 2011 pra frente. Não, eu acho que foi no Facebook. E aí, escreveu lá e veio um monte de gente comentando lá, falando que, não sei o quê. Veio uns haters do Maurício. Os haters do Maurício. Você tem muito? Porque a gente tem os que amam e os que odeiam, né? Com Por certeza. falar em quem te ama, quem te adora, né, Polly? A Polly tem... Vem cá, pode contar pro Maurício? Pode não gosta de aparecer aqui. A Polly não gosta, tem Ela- que trazer a Polly aqui. Porque Vamos a fazer uma Polly- campanha? Vamos. Polly. Porque a Polly é das antigas, viu? A Polly A é... Polly- Eu fiquei das sabendo que a antigas. Polly ajudou a fundar a MTV. Ela te demite? Ela revolucionou aquela edição da MTV, Não, mas isso foi. tá? Ela Isso foi. revolucionou aquela edição. Pelo menos ela era a mais brava que tinha lá. A mãe da Aqui Polly não. é Mais super brava. fã sua. Mas eu a- sou fã dela também. Ela... Eu Ela te Elvira, ama. um abraço, Elvira. Eu sou fã dela também, adoro a Elvira. Assim, um exemplo de pessoa, de ser humano. Tem sabe? fotinha dos dois? Arranja uma fotinha. Arranja uma dos dois. fotinha. Se Ela não deve tiver, ter. faz um efeito. Faz um efeito assim. Faz uma ela- edição ela dos dois. Deve ter, ela deve ter sim. Que gracinha. Então, mas aí foi isso. E aí eu entrei com uma ação na justiça contra essa pessoa. E ficou Sabe? ali mó E tempão. ficou um tempão e aquela angústia,
entendeu? Depois eu falei assim, quer saber? Vamos fazer um acordo, você paga tanto aí, dá para a Aspa. Eu não peguei o dinheiro foi para a Aspa, que é para Associação de Proteção dos animais, Animal, né? E aí foi bom porque Os bichinhos ainda saíram ganhando. contribuiu de alguma forma. E hoje em dia as pessoas têm muito a animais, necessidade de criar algo, inventar algo de determinada pessoa, né? E a pessoa, como ela é conhecida na cidade, rapidinho aquilo. Essa né? visibilidade Então. te incomoda? Não. De forma alguma. Mas também eu não gosto de ficar me expondo, não. Eu não sou aquela pessoa que, vou comer maionese hoje. Eu não faço isso. Entendeu? O máximo que eu coloco é quando alguém me convida para comer um frango caipira. Aí eu coloco, Aí merece. porque não dá para comprar um frango caipira de R$150 todo final de semana. Então, quando alguém me convida para comer um frango caipira, aí você mostra. eu coloco. Mas eu não sou de ficar colocando. Pode olhar para você ver, não tem nada no meu História. store, não tem nada aqui. Não tem... Mas nós sabemos de algo que você gosta e compartilha também. Que é o famoso uísque, Maurício Rocha. Mas antes de nós chegarmos nos tempos áureos aí de uísque, estão me contando no meu ponto. Você já bebeu durante alguma transmissão? Não. Ai, Gente, ó, é um vodka. amigo. Vodka. Não. Você nunca não, tomou? não. Peraí. Calma. Ele já vai explicar. Dá um... Daqui a pouco ele processa. Deixa eu explicar. Não, beber, assim, de bicar no copo de alguém, isso sim. Mas tem um mito, que eu bebo muito uísque nas transmissões. E é Eu mito, acho que é verdade. gente. Não é. Mito. É mito. É mito. Não Olha, é verdade. A cara Gente, eu sou fã de uísque. Eu gosto muito de uísque. Pode entrar o uísque, não, Gosto mentira, não tem não. Eu gosto muito de uísque. Mas não bebo assim nas transmissões, não. É mito. Não é verdade. É mito. Só um copo. Posso contar só o que uma eu caneca. bebo? Posso Pode. contar o que eu bebo? Vai lá. Então, vou contar para vocês aqui o que eu bebo nas transmissões. O que não é uísque. Pode parecer que é uísque, mas não é. Eu bebo energético na transmissão. Não é uísque. Eu me lembro. Tá? É um copão de energético com muito gelo, mas não é uísque. Isso na Entendeu? Fena? Durante a Fenamilho? Gente, porque assim, ó, na Fenamilho, a gente entra no estúdio e você fica 7 horas seguidas dentro do estúdio. Não tem tempo de ir no banheiro. Você tem que ir no banheiro, assim, chama alguma coisa e vai correndo no banheiro. Se você parar para analisar, o semblante do apresentador vai caindo durante a transmissão. Vai murchando no final, Vai não tá murchando durante a aguentando. transmissão. E aí, o que eu faço? Eu vou tomando energético durante a transmissão para dar uma controlada. Então, é energético. Não é, eu bebo, dou uma bicadinha no copo de alguém, bicadinha no copo de outro, mas não é, viu? Não Mas é nunca uísque. deu um grauzinho, não? Uma... Fica Não. alegrinho, Ó, tipo, não, alegrinho, você nunca ficou alegrinho? já caiu o gente. semblante, eu preciso dar Teve uma vez que eu entrei no ar e eu tinha tomado alguma coisa, eu não lembro o que era, que eu tinha tomado alguma coisa e eu entrei no ar. E aí, a sensação é muito ruim. Eu não sei se é porque a gente tem uma responsabilidade, mas a sensação é muito ruim. Você tropeça numa palavra, o que é a coisa mais normal do mundo, a gente tropeçar numa palavra, a gente errar alguma coisa, e aí fica no seu subconsciente te martelando, que é porque, você bebeu, tá vendo? Você errou essa palavra porque... Então, assim, é muito ruim mesmo. Então, por isso que eu não faço, eu não bebo durante a transmissão. É energético, não tem álcool. Então tá bom. Eu Tá? fico com essa também, às vezes, por exemplo, eu erro um pedacinho de uma palavra. Quando eu vou ver mesmo, nem é tão ruim. Mas só Aham. que na minha cabeça fica tipo assim, cara, você errou muito, ficou muito feio aquilo. Ficou péssimo. É. Se E você- ao vivo. É. Você volta. Já era, você só Isso. sorri. Não, e imagina se beber uma dose de uísque, né? Você vai se colocar perde. a culpa inteira. Se é uma pessoa que tem responsabilidade, você vai colocar a culpa inteira, né? Naquela dose de uísque. Mas nunca jogaram Se sua bebida tiver fora, não? remédio, O quê? O energético? Um energético fora? Seu nunca jogaram, não? se jogou, foi alguém. Piada E eu interna não- aqui, Maurício. Sabe que jogar? Eu sei que teve uma vez que a gente comprou um litro de uísque, a gente comprou um litro de uísque, falou assim, vamos tomar um litro de uísque lá na Fenamilho, né? E esse litro de uísque ficou rodando e eu dentro do estúdio, né? Esperando terminar a transmissão pra tomar o uísque. Finalmente. E quando eu saí, acabou, não tinha mais. Tadinho. Você não uísque, tomou tava- uísque? Não, tava, Você ficou só na tava seca a sede. garrafa, não Ô, tinha ô, mais nada. Maurício, conta mais, assim, bastidores e perrengues dessas transmissões, porque eu sei que são épicas, né?
durante a Fenamilho? Porque, igual você falou, são 7 horas, vários dias, você fica ali na base do energético e tal. Já teve alguma história, assim, engraçada, um perrengue, alguma coisa que você falou, nossa, isso aí foi que te marcou? Gente, nós já fizemos transmissão, assim, nós já tivemos muito perrengue com transmissão, mas muito, muito perrengue. Teve uma vez que a gente foi transmitir Festival de Pratos Típicos. Adoro essas Festival coisas. de Pratos Típicos. E aí? Eu e o Jonas estava tava ancorando ali a transmissão. Eu não sei por que cargas d'água que o nosso retorno caiu. Nossa. Não tinha retorno. E aí imagina fazer uma transmissão daquele tamanho sem retorno. Desespero. Que desespero que não foi, né? E aí a gente terminava assim, Jonas, é com você. E ele lá do outro lado do paiolão. Isso foi quando? Sabia. Ah, não, isso tem muito tempo. Porque eu me recordo de uma tempo. história que eu tive o prazer de trabalhar ao lado de Maurício Rocha. E eu me recordo de uma vez que tava você e a Jéssica na transmissão da Rainha do Milho. E eles ficaram vocês ficaram sem retorno. Também. Também. E isso é tão fera, porque eu não posso falar foda. Isso é tão fera que você lá e tal, a Jéssica acabava, sem retorno, você tocava e tipo assim, sei lá, é com você. Como Mas se nada é, tivesse como se acontecendo. nada tivesse acontecendo. Tem cada história. Teve uma vez, não era o Amarildo, viu? Que estava que estava na técnica. Foi uma vez que o Amarildo saiu, eu não sei por que cargas d'água, ele não estava. E aí a televisão contratou um técnico lá, e o técnico, ele era muito tranquilo. Nossa. Mas muito tranquilo. Dá Eu um pouco de lembro que a gente estava... A pessoa ser Eu tranquila. não, tinha alguma coisa na arena. Eu acho que foi a eleição da rainha que estava acontecendo na arena. Na arena. Eu acho que era a eleição da rainha mesmo. E já estava todo mundo lá, o povo chegando, e o evento começando, né? A solenidade quase começando. E nada de equipamento pronto, nada de equipamento arrumado para a gente entrar no ar, né? A equipe toda lá e nada de equipamento pronto. E aí o Jonas virou para essa pessoa e falou assim, cadê as câmeras pra gente começar a transmissão? Vamos começar, então? Vai ter. Vamos começar? Cadê as câmeras pra gente começar a transmissão? Ele olhou para ele e falou assim, tô resolvendo mais importante. E aí o Jonas olhou Algo para mais ele. importante que a câmera. E aí o Jonas olhou para ele e falou assim, o que pode ser mais importante do que colocar as câmeras aqui pra gente começar a fazer uma transmissão pra televisão, né? E ele saiu, e aí o negócio atrasou tudo e virou uma confusão. Gente. E você ficou bravíssimo. Não, aí nessa época eu deixava mais pro Jonas. O Jonas era... Você deixava pra ele estressar, só ficava deixava lá. pra ele estressar, eu ficava no meu cantinho lá. Porque, ó, quem não sabe, o Maurício tem essa cara aqui de pessoa tranquila e tal, Olha mas... o sorrisinho dele. Mas ele é uma pessoa muito tranquila. Mas enquanto estagiário, eu tenho uma passagem com o Maurício que é... Conta. Eu Todos morria... os Tem estagiários. duas, eu vou contar duas aqui. Ah. Eu morria de medo do Maurício. Morria de medo. É o mal. Aí, é o mal. Aí, tipo, tinha que corrigir o texto do estagiário e tal. Aí sempre Mateus quem lá. corrigia era o Odair. Nesse dia, a Ludmilla pediu pra você corrigir. Aí o Maurício veio... Tan, 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 atrás de mim. Aí ele olhou meu texto. Aí ele olhou. Tira isso aqui, tira isso aqui, tira Ué. isso aqui. Aí ele Off olhou, 1, corta. Off 2, corta. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ficou muito ruim, faz outra. Não falei dá pra isso? usar. Ficou muito ruim. Faz sou- outra. Nota 2. Eu sou muito ruim com os estagiários. Aí tem uma outra. Eu vou contar. Tem uma outra que você deve lembrar. Eu não sei o nome dela agora. Que ela fez a pauta do Maurício. E toda empolgadinha ela foi. O que conta nos bastidores. Falei, Maurício, você fez sua pauta. Eu vou sair com você. Estagiário não sai comigo, não. Credo. Teve isso. O que é? Não sei, ela me pegou num dia que eu tava muito ruim. Tem uns dias assim que você fala, não, Gente, hoje eu não sou obrigado. E foi a Tassi, tadinha. A Tassi Foi Bernardes. a Tassi Bernardes. Ai, Tassi, desculpa, um beijo. pra você. Não, eu já pedi um caminhão de desculpa a ela, mas a gente é muito amigo. Foi só no Muito. dia que você tava assim. No dia muito estressado. Ela Ô, me Maurício. entende. Esse dia eu tava terrível. Mas ainda hoje você bate Mas na mesa. ela é sentida, porque toda vez que a gente se encontra, ela fala dessa história. Esse assunto, É, ela é muito sentida com isso. tadinho. Mas você bate na É. mesa ainda.
demais. Pá! Só ficar nervoso. Você fica muito nervoso? Tipo assim, eu entendo que você tem muita pressão e muita responsa. Tenho, mas assim, eu fico nervoso, mas assim, é muito instantâneo. É muito rápido, entendeu? E eu, quando eu tô muito estressado, é muito fácil lidar comigo. É só me deixar quietinho no meu canto. Não conversa. Não chega perto de mim, não conversa, não dá bom dia, não fala nada. Finge que eu não tô aqui. Finge que eu não existo. E aí 5 minutos passa e eu já penso. A gente digere aquela Respira. situação, respira, pesa os prós e os contras, fala assim, não, isso aqui não vale a pena. Deixa pra lá. gente. É igual eu assistindo o meu time de futebol jogar, entendeu? Eu fico muito estressado ali na hora do jogo, mas acabou o jogo, o ano que Águas vem tem passadas. mais, se perder o ano que vem tem mais. Então assim, eu sou... Mas o que te tranquilo pra tira lidar do com essas sério, coisas. além de time de futebol? Ah, não sei, assim, tem um monte de coisa que me tira do sério, não sei, tem muita coisa que me tira. O saquinho de pipoca, você ainda te acompanha? Te ajuda a dar uma aliviada no Sabe que estresse? não, Você separou do saquinho sabe de que pipoca? não, eu não, é porque é difícil de achar pra comprar, Sim, entendeu? sim. Então, O quê? Aqueles pacotinhos de pipoca sabe aquele doce? pacotinho de pipoca doce? Sei. Então, eu adoro aquele pacotinho de pipoca doce, tanto é que a minha filha não gosta, mas quando a gente vai no aniversário de criança, ela pega pra... Todo mundo pra sabe dar que o de papai presente pra gosta mim. do... Porque tem esse negócio dele chegar na NTV e com a pipoquinha dele ali comendo. Eu escrevi o jornal comendo pipoca. Era um ritual ali. Era sem um a ritual pipoca todo nem- sábado. Não, mas não é todo dia, não. Todo sábado, chegava lá com meu saquinho de pipoca. Era mesmo. Porque, gente, trabalhar sábado até 8 horas da noite também, né? Tem que ter uma Jornalista diversão. É difícil. Tem que ter uma diversão. Então eu levava lá o meu saquinho de pipoca doce e comia um saquinho de pipoca do grande, escrevendo o meu jornal. Do grande, Tem que ser do grande. escrevendo meu jornal. Ô, Todo Maurício, sábado. a gente tá falando muito aqui sobre o tempo que você passou, né, na NTV. Foram quantos anos? Ah, foram 20 e alguns. Mais de 20. Mais de 20 anos. 20 e alguns. E eu queria que você falasse um pouco de como que foi essa transição sua, né? Você saiu da NTV e agora tá com o Patos hoje. O que aconteceu? Como que foi esse momento de transição? O que você sentiu na época? Porque são muitas histórias, né? Exclusivo! Pela primeira vez, Maurício Gente, Rocha quebra o silêncio. Tem uma... Quebra o sigilo. Eu pensei que você ia me perguntar como é que eu comecei lá na NTV. A gente pode chegar lá também, mas é Ai, porque, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de te perguntar isso e nem conversar com você a respeito disso. Você sabe que nem eu sei como é que foi essa... Porque é o seguinte, Larissa, jornalista, infelizmente, o jornalista não é tão reconhecido, né? Não tem uma boa... Quem está lá na capital, de repente, tem uma boa remuneração e tal, mas quem está no interior tem uma dificuldade maior. É. Então, a gente tem que dar os pulos da gente. A nossa vantagem é que a carga horária do jornalista, ela é uma carga horária menor, né? A gente trabalha 5 horas por dia. Teoricamente, a gente trabalha 5 horas por Bem dia. Embora a gente não tenha feriado, não tenha, né? Mas, teoricamente, a gente trabalha 5 horas por dia. Claro que esse tempo aí tem sempre as horas extras, porque a gente não dá conta de fechar a matéria e tal. Mas a nossa carga horária é 5 horas por dia. E aí, eu vim de Patrocínio já com a ideia de criar um site aqui em Patos, porque aqui a gente não tinha notícias de Patos na internet. Não tinha, né? Você entrava no site da prefeitura, não tinha nada lá de notícias de Patos na internet. E aí eu já vim de Patrocínio com a ideia de criar um site. Porque eu morava lá em Patrocínio, eu casei morando lá em Patrocínio, e aí a gente ficou sem saber se ia continuar em Patrocínio ou se ia vir embora. Só depois que eu casei, eu fiquei uma semana, uns 10 dias, inclusive, morando com a minha sogra, porque eu não sabia se eu ia morar em Patrocínio ou em Patos, né? Só depois que a gente resolveu. Depois que resolveu, eu já estava com essa ideia. Uhum. E aí eu vim e falei para todo mundo, claro que eu contei para todo mundo, que eu ia criar um site de notícias aqui em Patos. Porque eu já vim com essa ideia. E aí a gente era 3 sócios. Inclusive um dos meninos trabalhava lá na TV.
E aí eu falei, porque eu nunca fiz nada escondido, falei que ia montar o site. E a gente começou a trabalhar nisso, né? Começou a trabalhar em nome, né? Não era Patos Hoje o primeiro nome, era outro nome. E a gente começou a trabalhar. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na Rádio Patos. E aí a gente parou o projeto. Esse menino que estava lá na televisão saiu da TV e arrumou um outro emprego, inclusive na área. Ele trabalha até hoje na área. Ele não mora em Patos mais, mas ele trabalha até hoje nessa área. E está muito bom. Ele mora em Uberlândia e ele está fera, muito bom. E aí a gente começou a trabalhar. Interrompeu nesse prazo que eu fiquei na Rádio Patos, mas aí eu saí e falei, não dá. E aí a gente retomou o projeto. Só porque aquele modelo que a gente escolheu era um modelo muito amador, né? Que depois que ficou pronto, demorou demais para ficar pronto, 1 ano para ficar pronto, e depois que ficou pronto, eu vi que não era o modelo, que o site não era funcional, que toda vez que ia postar uma matéria tinha que mexer na configuração do site. Eu falei, gente, não é isso que eu quero, né? E esse menino que ia ser meu sócio, ele falou assim, ó, não é desse jeito que faz um site, não. Eu estou trabalhando lá no lugar, é assim, pode abortar isso lá e vir para cá para a gente fazer. E aí, eu conversando com o meu irmão, eu falei assim, não, pode fazer lá que eu pago, e aí eu fico seu sócio. Eu pago para fazer e fico sócio do projeto. E assim nasceu o Patos Hoje em 2008. Né? Você vê que demorou tanto que eu vim embora de patrocínio em 2004. São 4 anos gestando o Patos Hoje. Entendeu? Foram 4 anos ali, né? Então, foi isso. E aí foi essa, acho que a transição começou aí. E aí a internet é muito apaixonante. É muito apaixonante, porque a internet você pode fazer tudo que quiser nela. E como foi a ideia, o projeto foi sendo muito bem aceito, né, você vai investindo sempre. Não tinha o hábito, a gente inaugurou em abril, o Patos Hoje é de abril, na Fenamilho. O meu projeto inicial era de conseguir 1.000 acessos por dia. Eu falei, gente, o dia que eu conseguir 1.000 acessos no Patos Hoje, eu vou ficar uma pessoa, imagina, ter 1.000 acessos. Super feliz. Com mais de 40. Vou ficar muito feliz. Na primeira Fenamilho, Larissa, em abril, na primeira Fenamilho, a gente fez uns cartãozinhos assim, ó, para contar pro povo como é que acessava, né? E o Farley saía lá do parque e distribuindo os papelzinhos, ensinando as pessoas como é que acessava as notícias. E na primeira Fenamilho, a gente chegou a 260 acessos. 260, a gente achou maravilhoso, porque maravilhoso, de abril muito. para maio. De abril para maio. Na primeira eleição que teve, foi a eleição da Beia, se não me engano. Foi a eleição da Beia. A gente fez uma capa bem bonita com a foto dela comemorando. E essa matéria, nesse dia, nós tivemos 1.600 acessos. Em um único dia? Em um único dia. Nossa. Entendeu? E aí as pessoas já começam a falar, você viu no Patos Hoje? Já tem o Patos Hoje. Aí você já, Patos Hoje. E aí foram nascendo outros patos. E o povo fala, você vai ficar magoado. Eu falei assim, gente, claro que não. Deixa nascer os outros patos. Porque quanto mais gente vier para a internet, mais vai chamar gente para acessar a internet. E as pessoas que vão acessar a internet vão vir para o Patos Hoje também. Então, quanto mais gente, melhor. E aí foram nascendo outros patos e tá tudo certo. E mas isso trouxe todo mundo para a internet. Como que você recebeu? Como é que foi essa negociação? Como é que foi? Como é que você encarou a sua saída? Beleza, a gente entendeu essa transição, que já começamos lá em 2008. Mas como é que foi essa sua transição? Sair da TV e ir definitivamente para o seu site? O que acontece, Matheus, é que assim, ó, tudo na vida tem um início, um meio e um fim. Né? Eu acho que lá na televisão, a televisão estava me segurando e eu segurando a televisão. A impressão que tinha era essa. Entendeu? Eu não conseguia entregar para eles tudo que eu podia. Né? No tempo que eu estava ali, eu não conseguia entregar mais para eles. Eles queriam mais de mim e eu não conseguia entregar mais para a TV.
E assim, eu sou muito grato lá, porque eu me fiz um jornalista dentro da TV. Né? Então, eu sou muito grato até no momento da minha demissão, porque eu acho que a TV ter me dispensado foi também uma libertação, porque possibilitou com que eu crescesse mais. Porque eu não conseguia entregar e a televisão me segurava do lado de cá. Entendeu? Ela me segurava e eu não conseguia entregar tudo que ela gostaria que eu entregasse e tudo que eu podia entregar. Então, eu acho que me libertou, né? Foi bom para os dois lados. Acho que foi muito bom para os dois lados. Foi bom para a TV. Eu vivia falando lá na TV, Matheus, você não lembra de eu falar? Tem que mandar essa veiarada tudo embora, contratar gente nova. Eu vivia falando, ela fazia, gente, manda todo mundo embora, contrata gente nova, tem que dar um gás novo para essa televisão, tem que contratar gente nova. Eu vivia falando isso lá. E aí, chegou o meu dia, né? Mas você não ficou sentido, assim, pela história? Tipo, não, eu sei que é uma libertação, mas você não ficou aquela coisa... chateado? Não, assim, é uma vida, né? Pois Lógico porque que você, quantas histórias você contou aqui, né? É uma vida. Mas eu precisava daquilo. Eu achei que a TV foi generosa em ter me mandado embora. Comigo. Eu sempre falo isso. Eu acho que a TV foi generosa em ter me mandado embora. Porque eu podia estar lá até hoje. Entendeu? Ocupando o lugar de um repórter bom, que podia estar lá, né? Que ela poderia contratar um repórter muito bom para estar lá no meu lugar, e ela me segurando eu crescer do lado de cá. Então, eu achei que foi ótimo, tá tudo certo, tem aquele susto inicial, porque lógico que tem um impacto, depois de 20 e tantos anos, meu carro sabia o caminho da TV, de cor, ele ia sozinho lá para a TV, e depois de uma hora para outra você fala, não, tá, mas foi... De um dia para o outro, já estava tudo certo, tudo tranquilo, sem estresse, sem problema. E como que foi? E cada um seguindo a sua vida. No Patos hoje? Porque você falou que você começou a investir, começou a mudar e tal no Patos hoje? Não, mas assim, deixa eu te contar. O que acontece? O investimento lá no Patos hoje foi por acaso. Assim, não era para sair. Porque... o Jota estava querendo fazer um programa de esporte. Eu falei assim, Jota, vamos fazer, porque depois que eu saí da televisão, eu falei assim, vamos fazer eu ia fazer um resumo de notícias. Eu ia pegar as notícias, falei assim, vou fazer um resumozinho de notícias aqui, a gente comenta, brinca, mas não tinha ideia de fazer um estúdio, de montar estúdio, de nada disso. E aí veio o Jota querendo fazer o esporte. Eu falei assim, tá, vamos montar um estúdio aqui? Vamos montar um estúdiozinho? Aí... a gente decidiu procurar um outro lugar para montar o Patos hoje, porque lá não tem jeito, né? Lá não cabe. E aí tinha um cômodo embaixo. Falou assim, não, vamos montar aqui embaixo. E aí nós abrimos, montamos o estúdio lá, criamos lá o fundo. E aí veio a pandemia. E aí a gente resolveu fazer fazer os online lá, as nossas lives. A gente resolveu fazer lá dentro desse estúdio, montar lá dentro do estúdio. E ficou muito bacana, tá tudo certo. Tá lá. A gente faz um negócio diferente, não tem nenhuma responsabilidade de fazer um negócio bem feitinho, quadrado, igual é na televisão. Nossa, é muito espontâneo, é um bate-papo que a gente faz, né? A gente tem condição de dar as notícias que a gente não conseguiu colocar no Patos hoje, né? Coisas menores, a gente consegue colocar no programa. Enfim, eu ainda não estou satisfeito com o projeto. Eu quero mudar, quero fazer algumas coisas lá. Ainda não estou satisfeito. O que vem por aí? Não sei. Eu estou buscando. Não, ainda não sei. Não sei, sério. Um spoilerzinho. Eu não sei. Eu sei que eu quero mudar. Tem algo te incomodando, mas você não sabe ainda o que é isso? É porque assim, a gente é muito inquieto, Larissa. Não dá pra gente ficar o tempo inteiro com a mesma coisa. É verdade. Entendeu? A gente é muito inquieto. E eu acho que aquele formato lá já deu. Nós temos que procurar alguma coisa, vamos mudar, nós vamos mudar. Pode esperar que nós vamos mudar. Aguardem novidades. O Contraponto é um programa muito bem feito, né? Que é literalmente um contraponto. E você, Maurício, você é um jornalista, você é um homem de opinião forte. Sim. Quantas vezes a gente já viu assim, fulano, tal coisa, o Maurício, não, doutor, não é assim não. Você chega assim, lá e espreme a pessoa. Mas você sabe que eu já fui pior?
Mas é bom. Eu já fui muito mais incisivo. Eu não sei, depois com o tempo você vai se tornando mais... É igual aquela história que eu te contei, da ameaça. Entendeu? Se fosse em outra época, eu teria partido para o confronto. Entendi. Né? Mas eu resolvi falar assim, não, me aguarde. A resposta vem. Mas assim, sem revanche, só lembrar a pessoa, o que você fez está errado. Você não podia ter me feito aquela ameaça, né? O povo não vai nem saber do que nós estamos falando. Mas eu vou te perguntar. perguntar Conta pra gente, porque agora. senão a gente deixa o povo excluído da história. Você pode contar o caso? Posso contar. Gente, é porque assim, entre tantas ameaças que a gente recebe ameaça de morte, ameaça de vou processar, e recebe aquelas ameaças também que vou acabar com a sua vida, vou te deixar na miséria, vou tirar todos os seus patrocinadores. E isso aconteceu, né? De alguém fazer uma ameaça dessa e mandou a mensagem pelo WhatsApp. Né? Escreveu a mensagem bonitinho. Né? Bonitinho, vou tirar até todos mesmo. os seus patrocinadores. Vou tirar todos os seus patrocinadores e tal. E mandou essa mensagem para mim. Se fosse em outra época, se fosse na minha fase mais irresponsável, eu teria partido para o confronto. Mas depois, com o tempo, você vai aprendendo que o confronto ele não cabe em todos os lugares. Embora tem hora que você tem que confrontar. Tem hora que você não pode deixar, mas você tem que saber a hora. Nesse caso, eu achei que era melhor apaziguar, né, do que correr o risco de... Lógico que eu não ia perder os meus patrocinadores, né? Não, claro que não. Mas ele queria te tirar os patrocinadores por quê? Porque ele não concordava com alguma coisa que apareceu lá no Patos Hoje. Nem não era um conteúdo do Patos Hoje, era um conteúdo que alguém postou lá no quadro. O Patos Hoje tem... Eu não sei se foi por causa de um comentário ou se foi por causa de uma postagem que um dos comentaristas do Patos Hoje fez. Não, acho que é por causa de um post que um dos blogueiros do Patos Hoje fez. Foi isso. Nem não era um conteúdo do Patos Hoje, era um conteúdo de um dos blogueiros que escreve para o Patos Hoje. E ele não ficou satisfeito com isso. E aí ele resolveu que, por não satisfazer, ele poderia me ameaçar de tirar todos os meus patrocinadores. Eu acho que ele ia conseguir tirar uns 2 ou 3, mas todos não. E tirou algum? Não. Aí ele apaziguou a situação. Eu dei uma apaziguada. E a gente tem uma vantagem, Larissa, hoje. A gente tem mais independência. Porque quando eu te falei que a gente tem hoje 46 mil acessos únicos por dia. Quando a gente chega nesse patamar, óbvio que eu vou ter que mudar o estilo do Patos Hoje. Mas a gente tem muita independência, né? Muita independência. Se eu tivesse partido para o confronto e isso realmente tivesse acontecido, dele tirar os patrocinadores, a gente não teria problema, não ia fechar o Patos Hoje por causa disso. Entendeu? O Patos Hoje ia continuar vivendo, porque com a quantidade de acesso que a gente consegue monetizar de outras formas. A gente consegue outras formas de patrocínio. E o Patos Hoje, né? Patos Hoje, né, Larissa, é um case. É um case de sucesso, com certeza. É inegável a história do Patos Hoje. Patos Hoje tá presente do sumiço do cachorro até, claro que com muita apuração, né, e o interesse também, até a morte de alguém e tal. E justamente pegando esse gancho aí de independência, de novidades que você quer trazer, você falou que tem algo que te incomoda ainda, falou do estúdio, né? Sim. Que tá na parte de baixo. Veio uma sede nova do Patos Hoje? Tchan, 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 tchan. Acho que vocês estão... o projeto tá pronto aqui. Tá pronto? Tá pronto. É exclusivo? É exclusivo. Exclusivo do Conexão. Peraí. Vamos todo mundo olhar pra foto. Vamos fazer um frame. Olha pra foto, vai lá. Vai ser o... 3, como é que chama? 2, 1. Não, vamos lá. 3, 2, 1. Eu fiz.
Eu vou te Que dar ela o não tirou, título. não? Eu vou te tirar. Não, é é o porque ela vai frame. congelar o Ah, frame depois. Vai ser a capa. Nós vamos te Entendi. ceder essa imagem e você vai colocar no seu site. Maurício Rocha revela Revela- nova sede Vou exclusiva. mostrar pra vocês. Vamos Olha! colocar na tela. Não, Não, deixa a gente ver. vou Deixa a mostrar gente Não, ver. então só mostra. Tá só bom. mostra. É. Onde vai ser? Curioso. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A gente tem um grupo. Ah, é? Com, tá nesse com o grupo? arquiteto, com o engenheiro, é isso? É um arquiteto aqui inclusive ele é cria aqui do Unipam, menino. Ah, é? É. Então, enquanto o Maurício vai... Achou? Não. Então, quando ele vai achando, você que tá aí, quer saber como que é essa nova sede, já manda aí, compartilha, curta, comente esse vídeo, né, Larissa? Isso aí, vai lá nas nossas redes sociais também, a gente deixa vários cortes e spoilers. E também você pode, eu não sei se você tá no Spotify, né? Se você estiver ouvindo, só ouvindo a gente, você vai pro YouTube pra ver as cenas, ok? É verdade, vem pra cá. É, vem pra cá. É isso aí. Gente, deixa eu achar, achei. Não tem problema, a gente chama um break. Sabe que chama um break? A gente chama um break e daqui a pouco a gente Deixa eu volta. achar aqui, peraí. E o Maurício, enquanto você vai procurando aí, e é interessante que cada um de nós que trabalhamos na área, trabalhando diretamente ou indiretamente com o Maurício, nós temos algum tipo de lembrança com o Maurício. Caraca! Que? Uau! Tem certeza que você não quer mostrar? Maurício Rocha? Meu Deus! Se a gente conseguir fazer, Gente! porque a gente... Esse é só o projeto, gente. Não, mas Não, vai mano. ficar bem melhor, certeza. Mas é o projeto só. Tá calma. lindo. Mas não pode contar nem onde que é? Posso, o Onde? lugar tá definido já, ali na Joaquim das Chagas. Ó! Na Rua da Sério? Depol? É, na Rua da Depol, ali, colado na Depol, do lado de baixo Nossa, ali melhor da Depol. ainda. É. Naquela casa. Tem uma casinha verde ali, não tem? Ah, então é eu já aquela sei onde casa que ali é. naquele lugar. Não, meu vai ficar chiquérrimo. Gente, vocês não têm noção, não. Você que tem em casa, nós vamos te mostrar em primeira mão. Mano, Neste momento, você vai conhecer a nova sede do Patos Hoje. Desculpa, Maurício, mas desculpa, agora o celular. eu preciso mostrar. Não. Eu bloqueei! Não, ele bloqueou, ele não vai mostrar. Jamais que eu vou fazer Daqui isso a com pouco você, ele processa Maurício. a Não, gente mas também. não tô, Jamais. assim, é porque... Ah, você quer fazer um tchan, e também você não tem certeza É. que vai ficar assim. É, Entendi. Mas muito É. bonito. Ó, adorei. mas vai ficar quase assim. Imponente. Imponente. É, mas não é grande assim, não é um negócio suntuoso, grande demais. É, lá a gente vai ter a nossa sede, nós vamos ter um estúdio bacana, tipo esse de vocês aqui, entendeu? Um estúdio bonitão. É, nós vamos ter uma redação bacana, a gente vai ter uma sala de reunião bonita, bem feita, né, para a gente receber lá os nossos, para a gente fazer as reuniões e receber os nossos convidados, para a gente fazer um podcast assim que nem Ah, não vai esse. fazer não, não. é podcast Ah, não, não. podcast não. Já tá Tem saturado. muita concorrência. Já tá Todo saturado. mundo tá fazendo Vou fazer. podcast. Faz não, Maurício. Não, vou levar vocês para fazer lá. Não, Peraí, agora vamos já defecou a agenciar. gente. Vamos agenciar. Vamos- Olá, cadê o contrato? então, Vamos- gente, vamos cortar essa parte. Então, mas A gente aí assina. a A gente gente tem, assina onde? a gente tem Ah. essa ideia. Só porque assim, o projeto está pronto, né? Aí tem que ir em busca do dinheiro ainda para fazer a sede, porque não tem dinheiro. Vamos fazer uma Pra vaquinha fazer. online agora. Vamos fazer uma Outra vaquinha nova online. sede do Patos hoje. Não, e tipo assim, eu queria falar da... A gente tá mudando de assunto, termina de falar. Depois eu não quero mudar de assunto. Não, é Termina de isso. falar Aí dessa tá, o parte. projeto está pronto, né? A gente vai começar a trabalhar agora para acertar detalhes ainda. Esse aqui é o projeto arquitetônico, tem outros projetos que precisam ser feitos aqui ainda. Precisa passar na prefeitura, ainda tem algumas etapas para serem cumpridas. Mas eu acho que o mais importante a gente já conseguiu. O local Aham. que está lá, Bem estratégico. bem Muito. estratégico, né? O local que está lá. Ali é muito estratégico porque está pertinho do centro, porque Na porta Tá da perto. delegacia. está perto da delegacia, está precisa perto nem do de fórum, carro. está perto de tudo. É um local bem estratégico. Vai ser lá. A gente vai lá Tá tomar um definido. café com você. Por favor. Eu vou sair, sou eu vou sair do doido. treino, Estão que é lá do todos lado. Você pode ir lá convidados. treinar lá, que é na mesma rua. Vou lá e vou passar e tomar um café com Eu você. sou doido pra ir no contraponto. Ué, chama Mentira! Eu sou mentira. doido. Eu te assisto. Mentira. Eu mando Mentira. recado. Eu não mando recado, Maurício? Manda. Tá, eu sou um telespectador. Nós vamos levar ele Vai levar ele lá no contraponto. e aí nós vamos caçar uma briga do tamanho do mundo que a gente vê. Imagina. De forma Né? alguma, de forma alguma. Imagina. Ô, me conta, falando em contraponto, é porque assim, né? Igual a gente tá falando, assim, às vezes você é incisivo e tal. Tem gente que tem medo de ir lá no contraponto? Tem gente que morre de medo de ir no contraponto. Eu posso falar uma pessoa
que morre de medo de ir no contraponto. Aliás, eu quero... Já não deixa eu vou recado fazer. Por pra favor, pode pessoa. mandar. Vou fazer, você coloca se quiser. Se a Poliana quiser cortar, ela corta. Vai lá, Ah, eu acho que eu sei quem Tá. é. Meu Deus do céu. vai lá. Pode falar? Fica à vontade. Uai. O presidente da Câmara morre de medo do Patos hoje e do contraponto. Ele não aceitou nenhum dos convites que a gente fez para ele. Ele morre de medo de eu fazer umas perguntas para ele. Sabia? Tá na ponta da sua E aí língua. vai ficando pior, porque na primeira vez que eu convidei, eu ia só fazer uma apresentação da vida dele. Agora não, agora tem um monte de coisa que eu acho que tem que perguntar e que eu vou perguntar. Então, se eu fosse ele, nem ia mais, porque agora a situação dele não vai ficar muito Ele boa. nem ia. Porque você aperta, Sim, principalmente, você é uma referência, principalmente no meio político. Você aperta. Sim. Sim. E nem aí. Sim, tem umas pessoas que... Eu não sei se é mal de... Não, acho que não é todo político não, mas eles mentem assim na cara da gente. Aí você fala, gente... Eu sei, é Eu verdade. sei que não é isso. Você tá falando aqui, mas não é isso. Tá errado. Isso aqui não é assim. Aí você vira e fala, né? E aí eu falo assim, Uai, não, cara, mas peraí, não é assim. peraí. Não é bem assim. Não é bem assim. E aí E a eu fiquei pessoa com essa- fica E aí eu fiquei com essa fama, Larissa, de que eu cara aperto demais. cara Mas de não, bonzinho. não é? Mas é mal. Não tem, Não, Não é mal, não. não. Não, olha Eu a tenho carinha. uma cara de bonzinho. Não, olha a carinha. E hoje eu não aperto mais. Hoje eu sou muito mais tranquilo e tal. Mas é um mal, a marca registrada. Mas eu É. acho que alguém tem que fazer as perguntas. Tem. O jornalismo isso. é justamente Ei, isso, é pra- perguntar. Pra que serve É. o jornalismo se não é pra isso? Pra perguntar Né? o que as pessoas querem, a verdade, ué. Não faz sentido. Não é isso? A assessoria de imprensa tá aí pra falar bem. Eu acho que, gente, Não é? teve um dia que eu assisti uma entrevista da André Sadi. Uhum. Vocês conhecem a André Sadi, né? Sim. Eu achei ela extremamente grosseira. Isso há um tempo atrás. Acho que foi a primeira vez que eu vi ela fazendo entrevista. Eu achei ela muito grosseira com o entrevistado. Eu acho que isso eu não faria. Mas e se a pessoa estiver mentindo ali pra mim, nós vamos fazer um debate. Você não vai só sorrir, você vai É. falar, vai questionar. Mas eu não vou ser grosseiro com a pessoa, não. Ah, mas eu acho que é isso. A gente tem que ter ali o limite, que é o respeito, né? Uhum. Mas a gente tem que questionar mesmo. E você, no seu papel, principalmente que você também é uma referência no jornalismo político, pela sua atuação e tudo mais. Então, assim, eu acho que sim, você tem que ser aquela pessoa que vai instigar a pessoa a É. responder mesmo, de verdade. E as pessoas têm que entender também que é o papel. Acabou aquilo ali, tá tudo certo. Todo mundo, vamos entrevistado. sentar, tomar um café. Não, tá tudo eu certo. acho que todo mundo deveria fazer igual eu falei para a Poli quando a gente estava estudando para vir aqui. Eu falei, Poli, pode perguntar o que você quiser. Né? O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não souber responder, eu vou falar que não sei. E o que eu não puder responder, eu vou falar que não posso e pronto, e acabou. E Ótimo. tá tudo certo. Não é assim que funciona? É isso. É É. isso. Maurício, então tá. Já que pode perguntar tudo, vou perguntar tudo pra você. Calma. Vai lá, vai lá. Nessa base. Não, porque você ajudou muitas pessoas a chegarem, não só no jornalismo, mas outras maneiras também. Você ajuda pessoas que algumas pessoas sabem, você nem imagina que a gente sabe as pessoas que você ajuda e você não faz questão que as pessoas saibam disso. O Patos hoje também serve também como para impulsionar as pessoas. Por exemplo, tem o Luiz Felipe, que trabalhou com vocês. Hoje ele tá na integração. É tá um no... traíra. Aquele Luiz. É um traíra. É traíra? Matheus, todo traíra. fofinho. falei, eu ia O falar Luiz, não sei o Entendeu? quê, que te Não ama. é? É um É um traíra. traíra aquele Luiz. Ele foi pra Globo. Ele foi pra Globo e nos deixou. Te deixou, te É, abandonou. ele foi pro mas- jogo. Mas assim, gente, ele é... Tô brincando, claro. Isso te incomoda quando as pessoas... Nunca, de forma alguma. Não. Isso aqui, pra mim, é um elogio que você tá me falando, né? Que o Luiz estava lá com a gente e tá lá eu acho que o G1 é muito pouco, o G1 Triângulo é muito pouco pro Luiz. Eu acho que ele vai mais longe, ele tem um talento, né? É talentoso, sabe fazer o serviço, né? Tem um texto espetacular. Então é um menino que vai longe. Mas isso pra mim é elogio, de forma nenhuma. Massa, massa. Se tiver mais estagiários, mande lá para nós. Estamos precisando de Gente, ó, o estagiários. Maurício tá precisando de estagiários. Você aí que quer aprender É. na Ah, prática. não! Vai tomar só serviço aqui. Não, deixa eu que falar. tomar serviço, tá doido? Matheus, vai tem que um espaço dia, pra vai todo que um dia, mundo. vai que Não. a gente não pode pensar assim, não, Gente, Matheus. tá faltando Pode pensar jornalista assim, no tá mercado, faltando. viu? Maurício direto manda mensagem, né, Maurício? Larissa, você não conhece tá um que faltando estagiário? jornalista. Por que você acha que falta hoje?
É dinheiro, será? Não, acho que é porque tem muito Uber. E o Uber ganha mais do que jornalista. Não, mentira. Nossa senhora, agora detonou os jornalistas. Foi assim Não, que houve uma mentira. rebelião na porta do Patos hoje. Não, mentira. Eu acho que é porque, assim... Eu acho que a gente tem que ser sincero. Primeiro Pode falar. porque não é hoje não é mais aquele... Não tem mais aquele glamour, Sim. né, que tinha antigamente. Antigamente era muito glamouroso ser jornalista. Era ou não era, Matheus? Bem mais. Né? Muito Hoje, mais. menos. Tinha um status, né? Tinha um status. E hoje não tem mais. Hoje cada um pode fazer o seu meio de comunicação. Sim. Exato. Né? Cada um tem o seu meio de comunicação. Cada um tem a sua plataforma, tem o seu meio de comunicação. Então, eu acho que é muito por isso, entendeu? Quem poderia ser jornalista hoje, né? Quem poderia estar no ramo hoje, fala assim, nada, vou montar um perfil aqui para mim, vou fazer umas fofocas aí e tá tudo certo. Então, assim, não tem mais... Eu acho que é uma profissão que vai ter que começar a pagar mais, a remunerar melhor as pessoas, porque senão as empresas de comunicação vão começar a ter dificuldade para conseguir bons jornalistas. Porque jornalista, hoje, você sacou um telefone, você se intitula como jornalista, né? É. Mas quando por trás existe... Mas o jornalista, ele não é... às vezes as pessoas confundem, né, o que é fazer o jornalismo. A profissão é mais complexa do que parece, sabe? Ela demanda muito mais responsabilidade, muito mais cuidado, né? Você tá mexendo Porque com qualquer fibra. um pode ser produtor de conteúdo. Chega ali e fala, aconteceu isso aqui, não sei o quê, tô filmando no meu celular. Mas é diferente o jornalista. Ele Sim, vai averiguar sim. aquilo, e conversar com 1000 fontes, e ligar pra fulano, ciclano, não sei o quê, e corrige texto e edita. E muitas vezes não publicar. Porque não. Isso aqui caiu, não Porque vai não rolar. não é era isso. aquilo, Então, assim, é muito rolê, né? Nossa senhora. E às vezes não é Muito. todo mundo que tá disposto a É passar... diferente de uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Tem um acidente lá na rodovia. Né? Um produtor de conteúdo para a página pessoal dele vai passar e vai dizer, olha, aconteceu um acidente aqui, eu acho que tem até morte ali, E Isso. vai e coloca aquilo na internet sem ter uma responsabilidade. Ai de um jornalista que coloca um conteúdo Já era, desse. crucificado, praça pública. Imagina. Já era. Imagina, teve um acidente aqui, eu acho que morreu alguém, eu acho que... Jornalista Imagina. não acha, né? Né? Jornalista não acha nada. Né? Então... Não acha nada, mas hoje em dia as pessoas querem que você acha, quer saber o que você acha, e dependendo do que você acha, você é ótimo ou você é a pior Péssimo. pessoa do mundo. Então. A gente tava falando sobre isso, né, antes de entrar no ar. Fala um pouquinho sobre essa questão do jornalismo, por favor. A gente está vivendo um momento que eu acho que é o momento mais complicado do jornalismo. Não, acho que a gente já viveu momentos piores. Nossa. A gente já viveu momentos piores. Eu acho que agora, com essa discussão da regulação de mídia, sabe, eu acho que melhorou 5%. Mas a gente está vivendo um dos piores momentos do jornalismo. Porque a gente tem visto as pessoas cada vez menos preocupadas com a verdade. Cada vez menos preocupadas com a verdade. É isso que eu sinto. Né? As pessoas estão preocupadas em saber, em receber conteúdo e opinião que lhe interessa e que lhe convém. É verdade. Mesmo que não seja verdade. Sim. Isso aqui, eu concordo com isso. Não, então gostei do Maurício. Ele falou uma coisa que eu acho. Nem é verdade. Mas é Exatamente. isso. E eu acho esse momento muito complicado. E tem muito a ver com as mídias sociais. Muito a ver com as mídias sociais. E eu não sei onde que vai parar. Eu acho que, como é uma discussão mundial, global, eu acho que a tendência é melhorar. Sabe? Eu acho que a tendência é melhorar. Porque tem que ter uma responsabilização de quem coloca no ar. Com certeza. Né? Se a gente é responsável por aquilo que a gente coloca no ar, por que as Big Techs não são responsáveis? Né? Por que o Instagram, que o Facebook, que o WhatsApp, que o Twitter, sei lá, por que eles não são responsáveis por aquilo que é colocado no ar?
O Patos hoje, ele é responsável por aqueles comentários? Porque Não, hoje é o principal site de notícias, mas também de comentários. Às vezes você vai ali se divertir nos Não, comentários. é o que mais rola, né? A galera se perde ali. Quando vê, passou 1 hora, você tá dando comentário. É. Eu sei que já usaram até comentários do Patos hoje pra chegar em algumas pessoas. Sim. Ali rola Sim. fofoca solta. Você tem a Sim. matéria, tem os fatos. Quando você vai ler os comentários, você vai descobrindo um desenrolado aqui. É fulano que mora em tal casa ali na esquina. Gente, o que é isso? Tudo no Já comentário. teve, sim, muitos comentários. Já teve fofoca alta lá naqueles comentários. E quem acompanha, Larissa, consegue pescar muita coisa dos comentários. Por exemplo, a polícia já descobriu crime, já descobriu mandante, já descobriu autor de crime pelos comentários. Porque ela está investigando uma situação e aí alguém coloca uma palavra solta lá dentro de um comentário e aí a polícia consegue linkar uma coisa com a outra. Entendeu? Não, o Patos hoje não é responsável por aqueles comentários lá. Mas depois que tiver uma regulação de mídia, aí a gente vai passar a ser. Você vai pagar por aquela pessoa que comentou. Não. Porque aí nós vamos fazer um filtro. Você viu o comentário, você tem que ir lá e Entendeu? apagar o... Aí nós vamos fazer um filtro. Entendi. E hoje não tem filtro. Hoje você entra lá e faz o comentário. Você entender que é lógico que todo comentário tem um dono. Sim. Né? Para você fazer um comentário lá no Patos hoje, você tem que fazer um cadastro, colocar o telefone, Sim. colocar o nome. Tá tudo lá. Fica. Tem o registro lá, tudo bonitinho. Então essa pessoa vai ser responsabilizada por aquele comentário. Né? Não é que ninguém vai responder. Hoje o Patos hoje não é responsável. Mas, se tiver uma regulação da mídia, que eu sou a favor que tenha, porque não pode continuar largado do jeito que está, acho que não. Gente, a gente vê coisa absurda na internet. A gente vê coisas absurdas, crimes acontecendo assim, sendo propagados e acontecendo o tempo inteiro. Sim. Então eu acho que tem que ter uma responsabilização, tem que ter uma regulação. E as mídias têm condição de fazer isso. O WhatsApp não tem condição de fazer isso. Eu quero te dar uma prova de que tem condição. Você já deve ter recebido uma mensagem do WhatsApp que tem lá uma mensagem compartilhada com frequência. Sim. Se ela sabe que aquela mensagem está compartilhada com frequência, é porque ela conseguiu identificar ela. Se ela conseguiu identificar aquela mensagem, aquele vídeo, aquele texto, aquele áudio, é porque ela consegue controlar. Sim. Com certeza. Entendeu? Ela consegue ter um controle daquilo ali. Basta querer. Basta querer. Basta fazer investimento, basta não querer só lucrar, só ganhar dinheiro o tempo inteiro. Mas é esse o ponto, né? Você tocou no ponto. Quer Entendeu? lucrar. Enquanto tá rolando solto, vamos fazer festa. E a gente lembra que a internet não é terra de ninguém. Né? Não deveria Sim. ser, pelo menos. Não né? deveria Mas, ser. Mas assim, é porque é muito difícil. A gente está vendo o caso lá daquela página Sim. de fofoca que acabou virando uma coisa muito maior, acabou virando notícia porque envolveu a prefeitura de Patos. Sim. Né? Ela virou notícia. Não é porque é uma página de fofoca, porque uma pessoa da comunidade entrou com ação na justiça por causa de um comentário que foi feito ali naquele perfil. Não é isso. Isso para nós, né, não tem interesse. Virou notícia a partir do momento que o bem público foi envolvido. Aí o bem público envolvido virou uma notícia jornalística. Mas para a gente ter uma noção da dificuldade que é para identificar uma pessoa que quer se esconder. Né? E por isso eu acho que tem que ter uma regulação e tem que ter uma responsabilização das mídias. Olha a dificuldade. E será que vai identificar aquela pessoa? Será que vai identificar a pessoa? Será que vai chegar na pessoa exata? Né? A prefeitura, se quiser, ela tem condição de fazer isso, né? Porque usou a internet dela, ela pode saber, usou o IP dela, ela pode saber qual porta que foi. É possível saber qual porta que foi utilizada. E a partir da porta que foi utilizada, ela saber quem estava ali naquela porta naquele momento. Então, tem condição de descobrir. Mas está vendo tanto que é difícil? São vários processos, né? Sim. Entendeu? É um negócio muito complicado. E por isso eu acho que tem que ter uma regulação. Lógico que não pode ter uma censura, não pode ter... É porque é um limiar ali, entendeu? Que não pode ultrapassar. Existe a diferença da censura, né? Censura Mas é muito perigoso.
Entendeu? Então, por isso que, assim, tinha que ser uma coisa muito pontual pra não se perder também pro lado da censura e prejudicar, inclusive, nós, jornalistas, entendeu? Tem que ser pontual. Então, mas é por isso, Larissa, que tem que ter responsabilidade. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de seriedade. Sim. Exato. Porque essa censura, né, que não é uma censura, é um corte que é feito naquilo que não deve ser colocado. Sempre foi feito. Sempre foi feito. Né? Você dá lá na TV, por exemplo, tem lá os antigamente a gente fazia muito povo fala, para colocar o povo falando na televisão. Você entrevista uma pessoa que fala uma coisa que não tem nada a ver, que você vê que é um crime, que você vê que é absurdo. Que é absurdo, você não vai colocar aquilo no ar. Entendeu? Você não vai colocar aquilo no ar. Né? Então eu acho que você mesmo já censurou ali, tipo isso. Você tá protegendo a pessoa às vezes. Não sei se pode ser considerado isso. Não sei se isso pode ser considerado como censura. Eu acho que é filtro. É um filtro. Existe um filtro natural mesmo. Com certeza. E eu entendo isso. É porque existem conteúdos que são postados que prejudicam muito a vida de várias pessoas. Que são crimes mesmo. São crimes. Então, assim, eu acho que realmente, eu concordo completamente nesse sentido. E depois que é postado, né? Como retratar isso? Porque aquilo é compartilhado 1 milhão de vezes e as pessoas gostam de compartilhar fofoca. Não quer averiguar se é verdade ou não. Então, assim, até você conseguir provar que não é, que não sei o quê. Sei lá, 1 milhão de pessoas já tá sabendo que aquilo aconteceu. E o alcance é totalmente diferente, né? Da acabou. fofoca pro pedido. Muito Nossa, diferente. Ninguém sabe se pedir acabou. desculpa. E eu sou totalmente contra. Por exemplo, eu ofendi você, eu ofendi a Larissa, vou fazer um vídeo me retratando. Isso não é suficiente. Vai dar, ok. Mas não é. O impacto que você causou na vida daquela pessoa é muito maior do que você chegar, botar uma blusinha branca e falar. E aí, quem me conhece sabe. Os defensores falam que os contrários a essa regulação argumentam que a pessoa que faz isso, ela perde a credibilidade naturalmente, ela vai perdendo a credibilidade naturalmente, e aí ela vai sendo esquecida. Mas quem faz isso não está nem um pouco preocupado com credibilidade, ela acaba com a credibilidade aqui, aí ela inventa um outro perfil ali com outro nome, e depois que ela acabou a credibilidade ali, ela inventa um outro com outro nome. Então, assim, é um negócio que precisa ser discutido urgentemente, né? E precisa ser resolvido. A Fontenelle, por exemplo, ela não tá preocupada em mudar o perfil dela. Ela dá ali, faz o que fez o que fez com aquela atriz, a Ana. Mas ela pelo menos põe a cara, né? Ela mostra. Ela pelo menos põe a cara. Esconde, né? A minha maior preocupação é com o anonimato. Nossa, a minha maior preocupação é com o anonimato, que não tem nem jeito de responsabilizar. Porque quando a pessoa põe a cara ali, aí sim, aí tudo bem. Aí você vai filtrar ela pela credibilidade. Falar assim, não, aquela pessoa ali só fala asneira. Não tem nada que salva dela. Ela somente. Então, ela vai perdendo a credibilidade por si só. Né? E o anonimato? Entendeu? O grande problema é o anonimato. Porque a pessoa, ela faz um perfil aqui, aí ela reúne os seus seguidores. Depois que ela perdeu a credibilidade, assim, ela cria outro, e aí ela vai agredir outras pessoas. Depois que ela agrediu, ela vai criar... Entendeu? Então, assim, é um negócio... Lutando com o inimigo invisível. Sim, lutar com o inimigo invisível é complicado. Primeiro que você não consegue lutar com as mesmas armas, né? Então, é complicado. Desleal. É desleal. Pode falar. Não, pode você. É porque eu queria falar um pouco de política com ele. Você quer... É meio que um gancho disso. Um gancho, então, a gente percebe que você tem uma opinião formada. Muito forte. Se você tem a sua opinião. Eu tenho uma opinião formada sobre tudo. E que é importante ter. Mas na minha opinião, gente... Você não é uma metamorfose ambulante. É só uma opinião. Tá, mas tem alguém em Patos que você não gosta? Não. Não tem. Tudo certo. Não tem. Que eu não goste, assim... Fala assim, não, eu não gosto dessa pessoa. Não gosto do fulano. Não certo. tem. É porque Até na política tem muito isso, né? É inimizade. De inimizade, tipo assim, não, aquilo ali não mexe com essa galera não aqui, não. Não tem inimizade com ninguém. Com ninguém mesmo. Até porque eu procuro muito resolver as minhas coisas. A gente teve uma pessoa, vou mudar completamente o assunto só para te dar uma informação. Te dar um exemplo. A gente teve uma pessoa aqui, em Patos, que foi presa injustamente,
por uma série de crimes muito graves, e essa pessoa ficou presa durante 6 meses no presídio Sebastião Satiro. E a gente fez essa matéria, mostrou essa pessoa presa por essa série de crimes muito graves, sendo presa e levada para o presídio Sebastião Satiro. Nós fizemos essa matéria. Depois que passou esse tempo, 6 meses, prendeu-se uma outra pessoa em flagrante, tentando cometer esse mesmo tipo de crime, que é o crime de estupro. Prendeu essa pessoa e aí ficou aquela... Porque eles eram parecidos, eles tinham carros parecidos, era uma picape cinza, eram carros parecidos. Ele tinha uma picape e o outro tinha uma picape também. E a justiça foi e liberou ele, porque tudo levava a crer, até porque eram crimes em série, eram estupros em série. E depois que ele foi preso, os estupros continuaram acontecendo. Entendi. Tudo leva a crer que essa pessoa que foi presa depois é que cometeu essa série de estupros, né, que estava cometendo essa série de estupros. Depois da prisão dele, a defesa entrou com habeas corpus e a justiça falou assim, gente, vamos pensar aqui, né? Tudo leva a crer que a gente errou, que tem um erro aqui, que quem cometeu esses crimes foi essa pessoa que está sendo presa agora, que inclusive já era uma pessoa com uma extensa ficha criminal. Uhum. E aí, no dia que saiu o alvará de soltura, eu fui lá No presídio? no presídio fazer a matéria da soltura, da liberação da pessoa. E a família estava possessa com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu dou total razão para a família. Você não daria total razão para a 6 família? meses preso injustamente. E aí, a esposa dele veio falar para mim, eu não quero que você faça nada. Eu falei assim, eu vou fazer, porque eu me sinto na obrigação de fazer. Eu fiz a matéria prendendo e agora eu vou fazer a matéria soltando, porque eu acho que teve um erro e eu vou fazer a matéria. Vou fazer a matéria soltando, falando que ele está solto por causa disso e disso e disso. E fui lá e fiz a matéria. Então, assim, eu não tenho essa paranoia comigo de ficar de mal, de tomar tudo como verdade, entendeu? Gente, a gente sabe reconhecer. Sim. A gente sabe perceber ali, né? Essa pessoa, eu acho que ela não mora mais aqui em Patos. E ela deu uma única entrevista para uma rede nacional, contando essa história. E as imagens que ele usou para contar essa história em rede nacional, foi a única entrevista que eu vi. Eu nunca mais vi nada a respeito dessa pessoa. As imagens que ele usou foi as imagens que eu fiz dele saindo lá do presídio. Então eu falei assim, olha, Já serviu. pelo menos Se não serviu para alguma coisa. É. Pelo menos serviu para alguma coisa. Mas então, eu sou desses, entendeu? Eu não fica fico preso ali, não. preso a situações e nem a opiniões, né? Eu tenho a minha opinião agora. Depois, se eu perceber que aquilo que eu pensava estar equivocado, tá tudo certo. Eu mudo de opinião, não tem... Não, e o bacana do muito Maurício falar dessa questão aí, que ele foi lá, fez, né, retratou, as suas imagens foram utilizadas por um veículo de comunicação nacional. Por diversas vezes nós vemos imagens do Patos hoje em outros sites, em meios de comunicação também, né, Maurício? Você acha que é legal essa junção? Eu acho. Porque são concorrentes, mas ao mesmo tempo os Se dois complementam, podem se né? complementar. Uhum. Como é que você encara isso? Eu nunca neguei. Nunca, jamais neguei um pedido de qualquer meio de comunicação lá no Patos hoje para usar imagens que a gente tenha feito. Nunca neguei. Porque eu acho, gente, que principalmente agora a gente tem que se fortalecer. Entendeu? Eu acho que principalmente agora. E eu acho que não custa nada. Acho que não custa nada. Né? A gente tem uma imagem que rodou o mundo também, que foi o Dinho. Quando o Dinho Ouro Preto caiu do palco, a gente fez uma foto do Dinho com ele estava com, eu não sei se ele estava com colar cervical, acho que ele estava com colar cervical e sangrando. Nossa. Sangrando. A gente fez essa imagem rodou também o Brasil inteiro o dia que ele caiu do palco aqui em Patos. E a gente não tem problema com isso. A gente tem uma imagem desse final de semana
que também circulou, o pessoal pediu muito, que foi daquele rapaz que invadiu a OBS. UBS e dormiu, tadinho. Ele Oh, dormiu. E aí o vigia escutou o ronco e Ronco, falou assim... saindo do ronco que denunciou. Se a pessoa não roncar, O vigia, E acordar e o ir vigia embora. escutou o ronco e falou assim, ó, tá em alguma coisa errada. oh meu Deus do céu, gente. Não, e eu quero só pegar Ai, esse gancho Ai. que o Maurício falou do Dinho. Pô, inclusive colocar nossa foto com o Dinho Ouro Preto que teve aqui em Patos de Minas. E deixa eu mandar um beijo pro Tid. Beijo pra você, Tid. Pra toda a produção do É, Dinho. um beijo pra Vocês vocês. estiveram com o Dinho? Nós tivemos com o Bacana. Dinho. Ele contou, né, Contou? de como que é... Não, contou o quê? Calma. Ele contou como é que foi a queda do palco, essas coisas? Ele Não, falou sobre isso, mas ele não falou, assim, motivo e tal. Ele só contou, assim, que na época, como que foi, o socorro, que são coisas que até ele já veio aqui fazer matéria no Fantástico, né, e Sim. tudo mais. O reencontro. O reencontro. E que, inclusive, ele tem muita vontade de conhecer um dos médicos que atendeu ele, que até hoje ele não conseguiu fazer esse reencontro. Mesmo? É, inclusive, se vocês conhecerem aí, galera. Olha a pauta aí, Maurício. É, Não, eu Então acho que o coloca lá. médico, um dos médicos, é o Dr. Tales, O eu Dr. acho, Tales né? é um Mas dos tem médicos. um outro que ele Que falou que recebeu recebeu... Foi o primeiro que recebeu. Ah, era o que tava passando e entrou no parque. Não, esse é o É outro? bombeiro. Esse é o bombeiro, que verdade. é o que ele fez o reencontro. Que é o bombeiro que nem é daqui de Patos, estava lá, que foi o que socorreu primeiro. Quando ele chegou lá, tinha o Dr. Tales, mas teve um outro médico que recebeu ele lá no hospital. entendi. E que ele disse que esse ele nunca conseguiu encontrar, não sabe quem que é. Então, inclusive, eu não tenho a menor ideia, vocês aí que estão assistindo, ou se você quiser Que divulgar, bacana. jogar aí, ó. Ah, eu vendo? quero. Imagina eu quero. promover Boa esse pauta. reencontro. Lógico. Já vamos deixar aí a sugestão. A gente postou até Né? hoje no... Eu tô falando hoje, né? A pessoa vai assistir isso. Mas Eu hoje, vai postei. estar hoje, tá amanhã. Postou Postei onde? nas Onde que redes vocês postaram? sociais a entrevista que eu fiz. Depois você assiste. Mentira. Postei. Tá aqui, ó. Postou? Postei. Vou mostrar aqui. hoje no meu programa e vou falar disso. Então, Muito bacana. ótimo. Vou falar. Então tá lá na @Unipanet. Tá, eu vou colocar. Vou colocar Pega no o meu trechinho. telefone. É, que Não, ele não fala. vou. Se você me ceder o trechinho, vai ser ótimo, né? Mas se não quiser, eu furto lá das Pode furtar também. redes sociais. Porque você vai falar hoje, daqui a pouco, às vezes não vai dar nem tempo de eu te É, dar um não dá trecho. nem tempo. Inclusive, vamos fazer o merchan já, né? Já tem contraponto todos os dias no Patos Contraponto hoje. todos os dias, das 18 às 19 horas. Eu queria muito voltar para o horário normal dele, mas eu tô achando que não vou dar conta. O horário normal dele é 17h30 às 18h30. Eu acho que é um horário, não sei, para mim era melhor. Mas, Mas você acha que enfim, pro pessoal não é melhor? Por que acho que não. É porque a galera, eu acho que sai do trabalho É, ali 6 eu horas, acho né? que é. 5h30 fica em cima, fica no meio do... O que é uma bobagem, porque hoje as pessoas veem muito mais depois do que na hora. do que na hora. É, muito verdade. É por isso que a gente fala muito do gravado ao vivo. É. Sim. Porque Eu mesma sou uma pessoa Gravado que ao raramente vivo assisto e sem ao corte. vivo, porque não dá É. tempo. Eu vou É. ver depois. eu acho que o bacana é isso também, né? Não, e A assim- Poliana tá aqui, assim, hoje eu fiz cara triste pra câmera. Ela tá assim, E eu não porque quero. acabou. Tá quase. Não, tá não quase lá quero. no contraponto. Tá quase quero. lá. E porque... O que eu ia falar? Não E sei. é eu- porque você vai no descobrir hoje no horário, contraponto. o pessoal assiste depois. Não, é porque depois que ela vai assistir, por exemplo, tem partes do programa que as pessoas não querem saber. Ela quer Sim. só Aí aquela ela vai parte. lá e Isso. Vai né? no que interessa. vai no que interessa. E dá visualização do mesmo jeito. Não dá? Acho que não. Mas tem um tanto de tempo que ela tem que assistir. Tem um tanto. Passou daquele tempo, dá visualização, não é isso? Sim, mas se ela ver só um pedacinho lá, não Se vê um minuto, dá, não serve não, gente. É, Vocês tem vê que ver mais. É. Agora Fica mesmo eu vou ali- contar uma história daquelas. Tem que ficar segurando. É verdade. É isso. Inclusive, a gente tinha que fazer isso no podcast, né? A gente fica prometendo coisa pro final, É pro povo verdade. ficar, né? Mas aí, depois que eles vão assistir, depois eles vão pular lá no Eles final. vão É. pulando, tem a minutagem. Hoje em gente, dia- assiste tudo, hoje em dia- gente. É legal. Hoje em dia não tem jeito mais de você É, fazer controlar, né? Gente, tinha um programa na TV Record, era na Record, o do Geraldo. Ficava a vida Nossa, toda Era um enrolando. absurdo aquilo. Começava Ah, uma 11 Gente, da é um manhã. desrespeito estresso. com... Eu estresso. É mas um não aguento, desrespeito aquilo com quem não. Fala tá... assim, ah, então não conta, eu não quero assistindo. saber mais não. É. Falar nunca. Aí Deus ele tá com a me pessoa aqui livre. de costa, ele vai lá entrevistar a mãe. Mas, Maurício, você é muito bom pra contar histórias. Sou não. Nossa. Você é Que bom isso? sim. Não sou bom pra contar Você é história. bom sim. Ah, não. Seus planos, Não sou. sequências, ou sequência, não sei, me fugiu o plural agora, é muito bom. São muito bons. Você faz um plano de sequência como ninguém. Nada. Faz. Não faço. Faz. O que você Não. considera bom, então? Você tá se medindo, se comparando com quem você tá falando que não? Não, eu tô me comparando Por quê? comigo mesmo. Eu acho que eu não sou um bom contador de histórias. Aff,
Tanta história boa que você contou. Não, mas tá, Mas tudo eu bem. não Não, sei, tem Maurício, hora que não. eu não sei dar O clímax do- clímax do Mas eu acho que negócio, entendeu? Eu não gostei. sei. Eu não me considero um bom contador de histórias, não. Eu acho que eu sou Pra nós você é. E é o que importa. um médio Quem conta contador Sua de histórias. opinião. Quem concorda, respira. Levanta a mão. É isso. Todo mundo respirou, todo mundo concordou. É isso. Mas olha Tá só, infelizmente nosso tempo Ah, não, tá eu tô revoltada acabando. com isso. Porra, passou muito rápido. muito rápido. A gente tem que tomar café e contar mais isso. Mas o Maurício não tem Tem. tempo. Maurício é um cara Maurício vai ocupado. sair daqui Não. e vai pro... Eu já falei pra vocês que eu acho que jornalista não tem que negar entrevista pra ninguém. Com certeza. Não, gente, jornalista é proibido de negar entrevista para repórter. Nem que seja para falar, olha, desse assunto eu não sei, Sim, é isso. né? Negar, não nega não. Eu prometo que eu volto aqui uma próxima vez para contar como é que foi a minha história de entrada na televisão, que é uma história muito bacana. Não, mas você pode contar, Poli, não? Acabou. Ah, não. 2 minutos. Não, você Aqui, é ao grande a vivo. história? É grande? Não, eu posso... Não, agora a gente Olha, quer saber. 2 minutos se a Adriana falando no seu ponto, tem que encerrar, tem que encerrar. Coitado. encerrar. Gente, Ah. assim, eu entrei na televisão em 90, foi por acaso. Tinha um amigo meu, a televisão estava começando naquela época, e tinha um amigo meu que começou a trabalhar lá como cinegrafista. E eu, Maurício, porque vai lá, porque vai dar certo e tal. Aí eu falei, cara, eu tô à toa, desempregado, vou lá, né? E aí fui, o Jonas Varela e a Sônia Varela, que tomavam conta, que administravam a televisão na época, né? E aí ele virou para mim e falou assim, eu vou te passar uma pauta, você faz escreve um texto aqui e manda pra gente, a gente vai fazer um teste. E aí ele me passou uma pauta para fazer da Fenamilha. Eu escrevi 3 laudas para contar a história da Fenamilha. Ele gostou do texto e falou assim, não é isso aqui que a gente precisa para repórter, não, mas o texto ficou bom. Se você quiser continuar vindo aqui, beleza. E aí eu continuei indo, né? No dia de me contratar, passou a Fenamilho, né? E eu continuei fazendo estágio lá, normal. E aí, um belo dia, depois da Fenamilho e tal, tinha umas reuniões lá na televisão. Que eu, como era só estagiário, chamou todo mundo para reunião e eu não fui para reunião. Falei assim, não vou, né? Reunião de funcionário, não vou participar da reunião, não. Isso era 18 de julho de 1994. Larissa. E aí eu fiquei lá na recepção, esperando, e todo mundo entrou para a sala de recepção. E aí a Sônia veio e me chamou, falou assim, Maurício, você não vai participar da reunião? E aí, quando eu entrei na sala, tinha um bolo para mim, era no dia do meu aniversário, Demais. e o pedido da carteira de trabalho para assinar minha carteira de trabalho. Então, assim, foi... Caraca! Que gracinha! Muito bacana, foi muito, muito, Foi tipo um muito dia bacana. inesquecível. Foi. Não. Que gracinha! Eu Foi quero um muito pedido, bacana. assim. Um pedido de demissão. Como é que é? Como é que é? Admissão. Pedido de admissão. Admissão. Ai, gente, eu errei a palavra. A desculpa. apresentadora pede Eu não demissão ao vivo. Não quero pedir de demissão, não, tá, Mas não Ju? é Tá tudo bem. bacana a Que história? gracinha. Eu achei muito bacana Com da bolo parte. e tudo. Com bolo, não, bolinho não, um bolaço de aniversário, Ai. um bolo grande de aniversário. Pensa o E Maurício. todo mundo cantando parabéns. O Maurício estagiário, Pra mim. assim, Como é todo... que ele- Eu já fui estagiário, viu, seu Matheus? Mas eles fizeram assim Que com você você? saiba. Fizeram assim? Não, isso aqui não serve, não. Ou foram bonzinhos? Não, acho que não. Olha Foi isso. uma época que tinha menos pressão, sei lá. Era mais tranquilo, eu acho. Era, antes. era. Hoje é muito mais pressão que você tem que entregar tudo na hora e tal. É verdade. E o Maurício falando que ele recebeu, o nosso tempo tá acabando aqui pra gente finalizar. Maurício contando aí que ele recebeu o bolo e tal. Quando o Maurício saiu da televisão, eu nunca usei, porque eu nunca tive coragem de usar, mas tá guardadinha. Que é uma gravata que você me deu. E eu considero que essa gravata me dá sorte. Ah, que Você legal. me deu uma gravata. Legal. Eu ainda quero utilizar ela, já sei o momento em que eu vou utilizá-la, mas deixei ela para o momento ideal. Mas essa gravata me dá sorte. E como ela me deu sorte, acho eu que não vai te servir.
mas eu queria te dar um presente também, como Ah, forma que de bacana. gratidão. Não, acho que não vai te servir, mas guarde. Gente, isso aqui é inédito. O Matheus não está roubando alguma Olha coisa que de absurdo. entrevistado. A gente começou essa temporada com novos... É porque o Matheus, ele furta os acessórios coisas? dos É convidados. mesmo? Ixi, mas hoje eu não trouxe nada pra ele Não, furtar. você cuidado que ele furta pego- seu anel da sorte aqui. Ele está dando um Esse presente. anel aqui tem história. É Então, inédito. pro Matheus usar esse anel aqui, Você ele... pode me dar? Dá Para, sorte aí. Você já tinha começado bem, É verdade. Matheus. Posso te dar um outro anel desse, Matheus, mas esse aqui não vai te servir. Mas é como forma Que de bacana. gratidão. Que Ficou um pouquinho Gracinha. apertado, viu, Matheus? Mas Mas você eu vou guarde usar. ele pra você lembrar. Fica guardado. É. Uma Obrigado, lembrança. obrigado. Que Eu que bacana. agradeço. Adorei. Legal. Vamos Achei às 3 fofo. perguntas? Vamos às 3 perguntas. Você começa ou Eu começo então. Não Maurício. tinha acabado? Não, Não, porque menina. tem as 3 perguntas finais. É, aqui nossa por daqui a Mas, pouco ô, tira a gente ô, do ar. Maurício, pelo amor de Deus, acabou. Maurício, quando você vai viajar, o que não pode faltar na sua mala, na sua bagagem? A minha blusinha preta. Minha blusa preta. Todo lugar. Todo Pra lugar. praia. Vai com a blusa. Porque faz frio no avião. É verdade. Entendi, o cara anda de avião, é outro... Entendeu? É Por isso que ele veio aqui na conexão. Aqui. Boa. Não, gente, eu tenho uma blusa preta que ela tem história pra contar. Eu já esqueci essa blusa dentro do avião, já esqueci em aeroporto, já esqueci em Brasília, e ela sempre volta pra mim. Entendeu? E é uma blusa que eu levo ela pra todo lugar. Ela anda dentro do meu carro. Ela tá lá dentro do meu carro agora. Entendeu? Faça frio, faça sol, faça calor. Eu nem uso muito, porque eu nem sou tão friorento assim. Mas a blusa tá lá. Vai que, né? Vai no que, momento né? que você precisar, ela tá lá. Ela É isso vai aí. sempre comigo, mesmo quando eu vou pra praia. É incrível, mas ela é verdade, ela vai sempre comigo. E a bolsinha? A minha bolsa também Não pode faltar. não pode faltar. Mas essa bolsa não é só pra viagem. Ela é pra Você vida. perguntou pra viagem, né? Sim. Se você me perguntar uma coisa que eu não Desgruda? largo, desgrudo, é a Você minha tá com bolsa ela que aí, tá né? aqui. Pega Tô. ela, vamos mostrar. Quem conhece o Maurício já Não, deve conhecer já a Dona viu Bolsa. Ela tem nome, a Dona Bolsa? Não tem. A Dona Bolsa. A não. Dona Não tem, Bolsa. mas, Dona Bolsa. gente, mas olha só o tanto que ela tá surradinha. Não, mas é uma companheira Né? fiel. É, uma Ela é leal. Tem história. Essa aqui tem história, viu, É Matheus? leal. Inclusive aquela. Aquela Inclusive ficou. aquela. Aquela fica no ar. Eu acho que eu sei aquela. Não, aquela lá de baixo. Ah, é. o que você colocou a mãozinha É, ali, que Ah, simulou. pensei que era outra. Não, O Matheus essa, já imaginou aquela... aquela que ele usou pra se defender. É, que ele bateu na pessoa. Mas eu usei ela pra me defender. Não, tipo assim, usou como Entendeu? uma... Tá, beleza, ok, adorei. Eu acho que Boa. o jornalista tem que ter aquele acessório ali. Verdade. Ah, porque tem um monte de coisa ali dentro. Abre ela pra gente. Pode Não. mostrar? Tá tudo Vou bagunçado. mostrar pra vocês uma coisinha que tem aqui. Mostra. Que tem aqui. Mostre Mas tem, tudo. Tem de tudo. Não esconda nada. Deve ter 1000 canetas, bloquinhos. Não, Ah! Aí, gente, pode pegar pra dar sorte? Não sei. Pode. Vamos Aquela esfregar, coisa. esfregar. Igual como é coisa de gênio lá? A lâmpada do gênio. Tem. Olha a espuma O dele que é isso grande. aqui, Matheus? Nossa senhora, a pauta do júri. Deixa eu ver. Essa é nova. É nova, vou tirar uma É foto nova. aqui pra me pautar lá. Pera aí, Maurício. Já aproveitando, vamos fazer nossos jobs aqui, nossos É. corres. Não vamos perder tempo, não, que a jornalista não próxima. pode. É a próxima. Aqui, suas histórias. Obrigado, Maurício, por me pautar. Ah, porque nunca se sabe. Gente, nunca tinha pensado numa lanterna. Eu uso uma lanterna, Matheus. Quando você vai fazer matéria numa rodovia que não tem luz nenhuma, é a lanterna que te salva. Então eu tenho uma lanterna aqui Boa, dentro da minha bolsa. Vamos aumentar Ah. nossos itens que a gente vai andar. Nunca pensei. Tem muita coisa aqui. Tem outras coisas aqui. Mostra. Não, tá bom. Na já próxima chega. temporada, Maurício Rocha. Tem uma farmácia aqui dentro, tem remédio, tem um monte de coisa. Ai, mesmo, aqui. você que é o senhor dor de cabeça. Tem muita dor de cabeça. Eu tenho uma explicação pra isso, mas na próxima eu conto pra vocês. Oh, gente, ele é muito bom, ele tem muita história pra contar. Eu tô amando. É A gente tem que passar pra próxima pergunta, então. Temos. Tá, é porque ele já contou tanta história, mas eu vou perguntar, mesmo assim. Uma história completamente inusitada que já aconteceu com você, que te marcou profundamente. Gente, mas tem tanta história inusitada. Mas escolhe uma. Uma triste que dá audiência, choro, morte. Brincadeira. Nossa senhora, que Não. horrível. Dá audiência? Não sei, tem tanta história. Tem a história das meninas que foram trocadas na maternidade, lá no hospital regional. Tem toda uma comoção. sabe da história. Todo mundo sabe da história. Que
Coitada da mãe, ela foi inclusive acusada de traição pelo marido. Depois descobriu-se que não, que Trocaram. foi trocada na maternidade. Depois de, sei lá, décadas, descobriu quem era Pensa, que já... havia tido essa troca. Eu acho que essa é uma história marcante. E tem uma história dessa, parecida com essa, para aparecer. Qualquer dia desse vai aparecer. Conta aí. Não Nós posso contar. Nós vamos estrear daqui uns dias. Não Pode... posso contar, porque a pessoa não sabe ainda. Não sabe? Não tem certeza que foi trocada. A pessoa que foi trocada, uma das pessoas que foi trocada, Não não sabe que ela é trocada. Não sabe que ela é trocada. É de Patos? É de Patos. Nossa, não, mas deve ser muito difícil você receber. Nossa. É, Confuso. Quando é que vai sair? assim, não depende de mim. Porque depende de uma das partes. Uma das partes foi lá e descobriu o que aconteceu, né? Descobriu que houve a troca, descobriu o paradeiro da outra pessoa, entendeu? Só porque tem que esperar ela ter coragem de ir lá e revelar a história, meu Sim. Deus. entendeu? Nós não podemos revelar. Faz essa assim, conta história. aqui no podcast. A gente traz Podemos todo fazer, mundo. gente traz coloca- todo A mundo gente pra coloca cá. um logo aqui do Patos hoje. Traz todo do mundo pra cá. nada. Eu acho que essa história tá mais fácil de ser contada agora, porque a pessoa que é interessada, ela faleceu há um tempo, que seria o pai, né? Faleceu há um tempo aí. Então, eu acho que agora essa história está mais próxima de ser Revelada. revelada. Bacana. Agora é do sonho, né? Sim. Já que a gente falando de sonho, essa pessoa provavelmente tem um sonho aí de reencontrar, né, seus familiares. Tem algum sonho, Maurício Rocha, a ser realizado ainda? Tem. Qual? Viver de renda. De renda. Sabe? Viver de renda, de não ter problema com pagar conta, com nada, de falar assim, gente, hoje eu tenho que trabalhar. Meu sonho. Eu quero viver de renda. Gostei. Eu acho tão chique o cara fala assim, eu vivo de renda. Mas e qual que é a sua ocupação? Então, Eu quero vivo de viver renda. de renda. Meu sonho é Empresário viver de renda. Aí você já trabalhou e tal, já aplicou ali e tá só rendendo pra você. viver Mas de sim, é renda. um bom objetivo. É, meu objetivo é viver de Você divide com a gente um pouco? Ué, se tiver sobrando, Tanto assim, né? Gente, eu não quero ter... tem que pagar água, tem que pagar a luz. Eu não quero esse tipo de... Débito de automático. Preocupação Vai. na minha vida passa. mais, entendeu? Tô estafado. Chega. Você rala Quero- demais, né, Maurício? Toda vez que eu encontro com o Maurício, Mas é menos hoje, viu? Já ralei muito mais. É menos. A preocupação é maior, embora a preocupação seja maior, mas hoje eu tenho tempo para me descansar. Eu tiro alguns tempos ali para me descansar, entendeu? Que é Que muito bom. Por exemplo, o É dia que eu muito falo bom. assim, feriado foi feito para descansar. Feriado foi feito para a gente não fazer nada. Feriado é feito para não fazer nada. Então, eu falo assim, não vou fazer nada hoje. Se dá E um luxo, não fala, faço "Não vou nada. fazer." É. O programa Contraponto, por exemplo, a gente não faz no feriado. Que bacana. Não faz. Até porque ninguém nunca reclamou. Então, Entendi. sabe? Testaram, deu certo. Tá Às tudo- vezes é um esforço gigante. Mas é um projeto de vida. Quando ele nasceu, a gente já Tinha pensado. programou, falou assim, ó, sábado, domingo, feriado. Não Não, tem. não tem. Bacana. Mas Entendeu? é importante, né? Porque jornalista se deixar não descansa, não. Descansa não. É isso. Eu acho que ninguém morre por ficar um dia sem Tem que trabalhar, né? a companhia da gente, não. Até porque a gente nem é tão gente boa assim nada. Entendeu? Substituíveis, né, Maurício? Completamente quando a gente- substituíveis. A gente toma essa consciência de que nós somos, né? A gente consegue E aí, relaxar. e a gente descobre que vem uns melhores que a gente para substituir a gente. Sabia disso? E aí né? a gente falou, Vem tudo sempre bem, os que melhores. bom que existe, né? Que bom que É. tem bom. pessoas. É, eu não... O Matheus é prova disso aí. Muito melhor do que eu lá na televisão. Nunca. Toma Não, mas aí, conta daquela Maurício- redação Não, lá. Maurício, Como jamais. ninguém. Você já tá... Jamais. Não. Querendo muito. Não. Não, só porque eu dei a correntinha pra Mas ele. é porque O Matheus, Não. o Matheus nasceu para ser jornalista, sabia? Mas o menino nasceu jornalista, ele nasceu com Sim. cara. Eu encontrei com ele, sei lá, 8 anos de idade? Ququantos anos você tinha? Sei lá. Não sei. Você é jornalista, você é repórter. Tipo assim, ele. É Eu encontrei isso. com o menino também na escola. E Eu provavelmente tava ele foi fazendo uma correndo atrás de reportagem você. assim. Ele Eu falou tava fazendo uma reportagem numa escola. E aí eu tava fazendo a reportagem e ele tava lá. Ele era estudante da escola, provavelmente. Sim. Né? Ele era estudante da escola. Você ia fazer a apresentação lá, não era? Eu acho que era um negócio assim.
Naquela época, ele estudando, ele ia fazer a apresentação. Pensa. E ele falou, não, Mas você olha é só, jornalista. o assunto não sou eu, o assunto mas a é gente Maurício gostou. Rocha. E eu só posso dizer que hoje, estar ao lado de duas referências pra mim, de trabalhar com pessoas que também é referência pra mim, é uma honra muito grande. E poder chamar vocês de colegas de trabalho, chamar de amigos, pra mim é um privilégio muito grande, assim como foi receber você aqui no nosso podcast. Obrigado demais, obrigado. Maurício. Obrigado, eu que agradeço Foi vocês pelo maravilhoso. carinho, pela receptividade, pelo presente. Tem lanche? Agradeço. Tem lanche Tem também? lanche, tem lanche. Gente, é uma coisa que a gente tem que desmistificar, Larissa. Não Diga. faça isso. Por quê? Porque as pessoas pensam que jornalista é passa-fome. Gente, e não é, viu? Não tem isso, não. Não tem isso que jornalista vai em festa só pra comer. Não tem isso. Não tem, pelo amor de Deus, não tem Mas isso. existe isso mesmo. Mas, a Mas gente é gosta. mito. Mas Mas a é gente mito. gosta quando Claro tem que a lanche. gente gosta Mas é de ser bem tratado. Não Todo é? mundo gosta de ser bem tratado. Mas esse negócio de que jornalista é um passa-fome, que coloca dentro da bolsa. Não, eu nunca fiz isso, não. você já apresentou o jornal de bermuda? Eu não posso ir embora sem te perguntar. Você já Gente, apresentou o jornal de bermuda? A Polly pode te responder melhor do que eu. Já, Polly. A Poliana tem uma foto minha, que é uma foto icônica. Eu não sei se ela tem essa foto ainda, mas ela tinha uma foto minha que era icônica. Antigamente, lá na televisão, a mesa que apresentava o jornal era uma mesa de vidro. Era uma mesa de vidro. O tampo da mesa aqui era uma mesa de vidro. Então, ele dava para tirar uma foto para ver tudo. E a Poliana foi lá e tirou uma foto que eu estava de bermuda e de terno. Ela tirou essa foto em cima. Sensacional. Eu não Gente, quer sei, essa foto? eu não sei se existe essa foto ainda. A Polly vai procurar. e vai... Descalço já? Já. Já, porque eu tenho uma apresentadora que não está vou mostrar, apresentando. não, porque Mostra o pé. Minhas unhas estão feitas, então eu posso até mostrar. Mas Mostra o pé. é porque... Não, pra quê? Depois... Você já Vender viu aquele pack, povo- vender pack. Já viu aquele Mas povo que assim, vende é pé? Eu porque, não quero não. gente, é porque é um calor. Tem dia que é um calor insuportável, Verdade. né? Então, Não, já tem que ficar de terno, né? É. Então, deixa a bermudinha ali. mas Hoje em dia, depois- todo mundo tá mais despojado Mas- hoje em dia. Desapegado. Antigamente, não. Mas hoje em dia, acontece. mas depois que teve aquela mudança no estúdio lá na televisão, aí não tinha jeito mais não. Aí tinha que fazer com terno. Ou é Aquela terno. de calça. a era de- icônica completo. caminhadinha do Maurício Rocha saindo da TV, passando pela bancada, assim, indo pra câmera 1, eu acho, que é a 1, É. né? Enfim, Maurício. Você tem o seu sapato guardado lá também, Matheus? Você acredita que não? Não tem? Não tem um sapato Todo dia guardado. você vai com sapato Mas eu já usei novo? sapato seu. Quando você trabalhava na TV, eu acho que eu já sei Não, sapato é porque seu. eu deixava meu sapato lá no camarim, entendeu? Você não tem que ficar com ele. É, porque é um Leve sapato e traz. social. E aí, você, né? Tem dia que a gente vai fazer matéria na roça, no meio do barro. Então, Tá certo. Você É tem isso, sapato vamos ser aqui? prático. Meu filho, eu tenho tudo aqui. Eu tenho uma bolsinha pra tomar banho, tem de tudo. Sério? Aham, deixo de tudo. Qualquer coisa que tá precisar. vendo? Assim caminha a humanidade. né? Maurício Rocha, prazer imenso ter você aqui com a Momento gente. final Obrigado. aqui, ó. Vamos trocar Obrigado, energia. meninos. Muito Demais. obrigado por você aceitar bater esse papo com a gente, se conectar, a gente amou. Eu que agradeço. Contem sempre com a gente lá. Estamos esperando o convite para um conto Precisa. pronto, hein? Nós queremos Estão convidados já. convite pra inauguração da nova sede. É verdade, tomar um coquetelzinho café lá com e você. tal. A gente vai adorar a comida. A gente, Sintam-se- a gente não passa fome, não, mas a gente vai. Tô brincando. Mas a Sintam gente os vai... convidados, viu? Obrigada. Todos convidados. Obrigado, Obrigado. Maurício. Parabéns, viu, pelo podcast, pelo trabalho aqui. Tá muito bacana, já assisti alguns, não assisti todos ainda, mas já Obrigada. A audiência Bacana. Que qualificada. bom. É, a gente fica feliz. a gente assiste, sempre que dá um tempinho a gente fica pulando ali, até porque é assim que a gente vai construindo o que a gente vai colocar no ar lá. Sim, Entendeu? Referências. a gente pega são algo que o referências. colega fez, É, que pode claro. ser feito de outro jeito. Mas é Nada muito se cria, isso. gente, tudo se Copia. copia. A gente pega um pouquinho, junto da nossa cara e nasce. Sim. Eis que surge. Por exemplo, vou copiar Maurício Rocha. Boa noite, até amanhã. Tchau, gente. Obrigado, Galera, Maurício. é assim que a gente Acabou! encerra. É, mas a gente tá finalizando apenas a primeira conexão dessa segunda temporada. Então vocês podem aguardar que vem muita coisa aí pela frente. Espero que vocês tenham amado aí nossa primeira conexão, né? Que a gente já começou aí com força total. E vocês aguardem, né, Matheus? Vem muita, mas muita coisa boa aí. Continue sempre conectado aqui com a gente, porque esse Conexão Podcast é feito pra você. Beijo pra vocês! Beijo pra vocês. Câmbio, desligo.